Estamos de volta com mais um episódio desse podcast maravilhoso. Você já assistiu outros e viu que é um benefício maravilhoso para sua vida, para sua família, para as mães, para os pais, para as crianças. E hoje não vai ser diferente. A gente tem uma pessoa aqui que é na rede social, você vai gostar. Ela trouxe muita informação. Você também tem dúvidas sobre cólica, sobre gases? Pois é, eu acho que como você, eu tenho, qualquer mãe, qualquer pai tem, qualquer pessoa que você conhece vai ter uma dúvida sobre isso. Então, compartilha esse episódio com essas pessoas, assista até o final, se inscreva no nosso canal e, por favor, comente, envie, beleza? Tranquilo. Sem mais delongas, vamos apresentar aqui para vocês, Thalita Maia. E aí, pessoal? Tia? Tia Thalia, mais conhecida como a Tia Thalia, dona do Dr. Google, mais conhecida como a Doutora Google. Estou quase perdendo o nome já para o Dr. Google. E estou aqui participando, fico muito feliz com o convite desse episódio. Estar aqui do lado de Kátia, que é uma pessoa que eu admiro demais. Estou aqui como pediatra para a gente sanar essas dúvidas. Finalmente botar um papel definitivo assim, sobre essas dúvidas das mães, que é uma coisa que angustia toda pessoa que tem um recém-nascido próximo em casa, madrinha, tio, mãe, pai, tem dúvidas sobre recém-nascido, sobre cólica, sobre disquesia, né, Kátia? E a gente tá aqui para esclarecer. Ah, maravilha. Kátia, você já conhece, né? Mas não custa nada as novas pessoas que estão assistindo. Catiane Dias, né? Fisioterapeuta osteopata, trabalho com osteopatia pediátrica e aí junto, né, com essas pediatras maravilhosas, a gente vai tentando dar conforto para essas famílias, porque são muitas dúvidas, dores, e aí a gente, eu entro, né, com essa parte de terapia manual, de estímulo do desenvolvimento, trabalho com assimetrias cranianas, torcicolo, dentre outras queixas, né, que as mães têm, aquele bebê que regurgita, junto, né, com os pediatras, para poder ajudar esses bebês e diminuir cada vez mais, né, Thalita, esse tanto de medicação que as mães têm o prazer de ir na farmácia comprar. Elas gostam. E a gente vê o tanto de farmácia que temos na nossa cidade. E outro dia eu fiz uma pergunta. Será que todo mundo está comprando remédio? Porque eu vou comprar coisa de skincare. Eu vou comprar creme para ruga, mas eu acho que as pessoas estão indo comprar remédio. Porque cada dia abre mais. E é um hábito, né? As pessoas têm farmacinha em casa. Do bebê não seria diferente, né? Exatamente. Como é que você tem lidado com isso? Você é pediatra. Isso, meu nome é Thalita, então eu sou pediatra, me formei na UFRN, eu estou lá do Rio Grande do Norte, então esse sotaquezinho puxado aqui não é baiano, é potiguar. E fiz a faculdade e fiz a residência lá no Rio Grande do Norte, estou formada pela UFRN, sou especialista em consultório pediátrico e vim somar aqui, hoje trabalho na coordenação da pediatria da Uninassal, aqui de Barreiras, junto do curso de medicina. E sou escritora do livro A Pediatria que Todo Médico Deveria Saber, para trazer conhecimento técnico de forma prática e manual, para os médicos se especializarem um pouco mais ou aprofundarem sobre o conhecimento pediátrico, é importante também, atuando agora no consultório pediátrico junto às mães, para a gente sanar essas dúvidas, desburocratizar, facilitar, trazer informação de verdade para as mães que estão acompanhando a gente lá no Google e pessoalmente. Ah, que maravilha! Então, já tocamos nesse assunto, vamos falar desse ponto aí que a Kátia acabou de falar, sobre a questão de medicação para a criança, de pais comprarem o próprio remédio que a tia disse que o primo conseguiu fazer. Conte mais pra gente sobre isso. Isso é um problema que a gente encontra, né? Assim, no consultório é uma coisa muito frequente. Hoje as pessoas, para tudo na vida, eu acho que não só para as doenças, as pessoas querem soluções rápidas e imediatas. Então, hipermedicando cada vez mais as crianças. Tudo ou é suplemento, ou que é um probiótico, ou que é alguma coisa para poder resolver de forma instantânea. As pessoas não têm mais paciência para respeitar os processos. Não tem mais, não entende mais a importância que tem que passar por aquilo, que algumas coisas são saudáveis, mas não, que é um remédio para isso, que é um suplemento. Então, cada vez mais a lista das medicações de crianças, que as crianças chegam usando no consultório de medicação, tem aumentado, isso me assusta. É suplementação de ômega 3, suplementação de vitamina, é probiótico, e cada vez mais essa lista aumentando por uma coisa que muitas vezes é saudável, que a gente consegue resolver com alimentação, com osteopatia, com técnicas não medicamentosas. Eu sou muito adepta a técnicas não medicamentosas e deixar a medicação, porque a gente tem um corpinho que ainda está sendo formado. São vias metabólicas que ainda estão em processamento, ainda estão em formação. Então, por quê? O que justifica a gente estar hipermedicando, né? Aumentando a lucratividade da indústria farmacêutica sem necessidade, intoxicando nossas crianças, né, gente? Eu pego, inclusive no consultório, intoxicação por suplementação alimentar.
Tem chegado alteração no rim, alteração em fígado, porque as mães estão hipermedicando. E não é esse o caminho. Na verdade, o caminho tem que ser contrário, né? A gente fazer as técnicas não medicamentosas cada vez mais. Isso é interessante. E quando a gente fala... É muito claro, né? O sistema é para vender medicamentos, né? Você chega e você pergunta... A pessoa que está atendendo ali já vai indicar para você um ali, você pega esse aqui, fulano de azul, esse aqui tem usado muito. Normalmente você compra o que tem que usado muito, né? Você tem algum caso assim você falou um negócio interessante aí, que foi... como foi? Do fígado? De lesão no fígado, alteração enzimática mesmo, assim, quando a gente acompanha... Suplementação, né? Excessiva, né? Porque a moda é suplementar. Então, assim, a gente vê muito hoje o uso de soro intravenoso em adulto e estão querendo passar para criança também, com suplementação de vitaminas na veia. Isso não tem indicação em pediatria, nunca teve, né? Alimentação, suplementação, captação de minerais e vitaminas através da alimentação mais do que tudo. Mas é mais fácil o quê? Eu tirar da minha lista de compras o meu biscoito recheado, tirar da minha lista de compras o meu hambúrguer e dar um remédio, um suplemento para poder fazer aquele suporte daquela carência, ou eu mudar um hábito errado. Mudanças de hábitos, elas requerem muita disciplina. E às vezes as pessoas simplesmente não querem nem para elas, muito menos para os filhos, não querem ter esse trabalho, né? Então acaba recorrendo cada vez a soluções mais práticas, mais imediatas, que são as suplementações, e não é esse o objetivo. E aí que a gente tem pegado, pelo menos no consultório, vez ou outra, tem chegado, o que é assustador. A gente não via, na época da minha formação, há uns 5 anos atrás, eu não via no consultório, na residência, chegar a criança intoxicada com vitamina. E hoje em dia a gente tem chegado criança intoxicada com vitamina, com lesão no fígado e no rim por causa de suplementação e medicação excessiva. Então a gente tem que dar colocar um stop aí, um freio nas coisas e consumir informação de qualidade. Porque hoje a gente tem visto alguns profissionais vendendo kits e prescrições prontas de suplementação. Então, vamos com que isso aqui é um kit de suplementação para a imunidade da criança. A criança está começando a ter resfriado de repetição. Um combo da imunidade. Combo da imunidade? Combo da imunidade, vitamina S, é sujeira, menina brincar no chão, é ir para a chácara, uma banho de rio, é entrar em contato com outras crianças e compartilhar disso e ter uma alimentação saudável. Não é combo da imunidade com remédio. Não é assim que a gente cria uma criança saudável. Mas eu acho que é esse imediatismo. Esse imediatismo está levando tudo isso e cada vez mais, eu falo muito para as mães isso, tem mãe que fica dando, outro dia tinha uma mãe dando uma medicação para dor pro filho com cólica, tava dando de horário. Eu falei, mas quem indicou? Não, mas eu já tinha lá em casa, meu filho já usou, e esse aqui. Eu falei, não, você não pode medicar o seu bebê. A pediatra indicou, não. Eu falei, agora que você não pode mesmo, isso aí não é nem medicação para isso. Tem mãe que às vezes fica até brava comigo. Ai, doutora, você é muito radical. Não, é um bebê que tá imaturo. Um bebê. Você precisa entender que é um bebê. E eu falo que é uma vida totalmente imatura. O fígado deles é enorme. Exato. E muitas medicações que a gente usa, a maioria são sintetizadas no fígado. Exatamente. Então, quanto mais remédio... Eu juro, eu já peguei bebês lá, que a mãe chegou e falou assim, eu já estou, o neném tá gofando, o neném tá com isso, tá com aquilo, eu tô dando vários remédios, eu tô com a receita aqui, a senhora quer ver? Eu não peço receita, porque eu não vou ficar entrando numa área que não é minha. Mas eu juro, tinha 6. Eu falei, como assim? Porque tem... Aí tinha 2, muito interessante, que tinha 2 que eram os mesmos. Ele só mudava o nome, fantasia. Mas esses 2 aqui é para a mesma coisa, tava dando. Então eu falei, olha, eu acho que você devia procurar uma segunda opinião. São muitas medicações para um bebê que tem apenas 2 meses. E aí acabou mudando e realmente até muitos sintomas que o bebê tinha, eu falei, gente, eu não aguento tomar esse tanto de remédio. Meu estômago, eu vou sentir náusea, esse bebê deve estar tendo. E aí realmente, quando mudou a abordagem, pegou outras opiniões, o bebê melhorou. Sintomas que eu acho que a própria hipermedicação estava causando. As pessoas não lembram que medicação tem efeito colateral. Toda medicação. Se você pegar uma bula de antipirona, você vai se assustar, você não toma antipirona. Mas as pessoas não levam em consideração isso. Que a medicação é assim, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Né? Então, assim, mais num bebezinho, um bebezinho com cólica, um bebezinho que tá com uma lista de 6 medicações para um bebê de 2 meses, isso é um absurdo, né? A gente é pediátrico, quando chega um negócio assim, meu Deus, eu me descabelo, já ficou nervosa, e interessante também, que uma coisa que eu vejo,
eu já vi várias receitas. O pediatra bota assim, se necessário. Aí a mãe fala, estou dando de horário. Mas vem cá, qual é o horário que o neném tem esse desconforto? Porque geralmente, às vezes, é final do dia, né? Passou das 17 horas, hora da bruxa. Não, é a hora da bruxa. Não, mas ele não tem sintoma o dia todo. E por que você tá dando de horário? Se antes ele não tem para prevenir. Não, amor. Não é assim. Sabe o que é que previne essas coisas? Leite materno. Que é probiótico, que tem probióticos naturais, que tem vários fatores de crescimento que a fórmula não vai ter. E, não, mas ele tá tendo cólica, eu vou tirar a amamentação e vou dar o leite artificial. Vai piorar. Nossa, mas isso é um transtorno no consultório. Porque as pessoas têm uma cultura, inclusive que recebe assim, dos próprios pais, dos avós das crianças, assim. Mas é porque o seu leite tá dando cólica no menino. Moço, mas me dá uma raiva quando chega um negócio desse. Peraí, traga a sua sogra ou traga a sua mãe pra gente conversar bem aqui. Não, doutora, é porque eu vou ter que tirar o leite, porque meu leite tá dando cólica, esse menino tá dando cólica por causa do leite. Primeiro que não existe associação entre cólica e leite materno. Pelo contrário, é associação positiva e não de relação causa e consequência. É uma associação que trata, ele não é a causa, ele não é o problema. O leite materno é a solução. A criança está ali no processo de amadurecimento do intestino. O que ela precisa? Do alimento que seja totalmente que seja biodisponível, que não cause lesão na criança. A gente sabe que a fórmula infantil, até em termos nutricionais, numa condição onde a gente não tem condição de aleitamento materno, ela pode se aproximar, nunca, você bota aí, nunca vai se igualar ao leite materno, não tem como. Nem nutricionalmente, nem em termos de imunidade. Lembrar que o leite materno, ele não é só o fator nutricional. Ele é fator de aconchego, é fator de calma. A criança está numa crise de cólica, é leite materno e colo. Colo ajuda, a gente precisa, o leite materno ele é aconchego, é tudo isso que a criança precisa para um tratamento, para ajudar. São vários fatores que ajudam na cólica. A gente não vai trocando o leite materno por fome porque a mãe está com cólica, isso não existe. E tem mãe que tira tudo, né? Tudo. Não tô comendo. Aí eu falo assim, olha, mesmo que cuscuz. Você sabe o que eu falo para as mães? Eu como consultora, mesmo que você tivesse uma alimentação péssima e você comesse hambúrguer, pizza e Coca-Cola todo dia, ainda assim, o seu leite ele é superior à fórmula. Sim. Ainda assim. Então, claro que o que você não deve jamais é fumar nem beber. Porque... Beber. E a tal da cerveja preta? Não dá leite. Não dá leite, não tem Doutor evidência. Google, a gente vai ter que fazer um doutor Google. Vamos ter que fazer um doutor Google sobre isso, cara. Não dá. É o jeito, porque a história da cerveja preta é igual. Cuscuz, as mães deixam de comer, porque o que é o certo da alimentação materna a lactante? Né? Ela tem uma alimentação mais saudável possível, rica em verduras, rica em água, porque as mães esquecem de tomar água. Como é que produz leite se não tomar água? Né? Tem que bater hidratação, chás que ajudem na composição do leite materno, que ajudem na hidratação, que às vezes as mães não conseguem tomar água, mas conseguem tomar um chá, conseguem tomar um suco. Então tem que ser uma alimentação rica em vegetais, em frutas e pobres em gorduras, né? Porque assim, aí vem a história dos gases da cólica. Né? Então aí a gente tem que abrir um parêntese aí bem grande para poder separar o que são as coisas. A alimentação gordurosa, ela pode deixar o leite um pouco mais rico e a criança tem dificuldade de processamento desse leite por causa da gordura a mais desse leite. Então a criança pode dar gases. Cólica não. Cólica não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então o que acontece que confunde é porque está tudo misturado ali. O bebê está imaturo. Então ele está num processo de amadurecimento do intestino. Lembrar que a disquesia, por exemplo, é um processo de amadurecimento do intestino. É um processo fisiológico, não é uma doença. É tanto que no capítulo que a gente estuda isso no livro Pediatria, se chama distúrbios funcionais do intestino. Funcionais por quê? Porque não é doença. Se não é doença, porque eu vou dar remédio. Não precisa, né? Então a gente vai fazer o quê? Vai fazer a osteopatia. Vai ajudar nessa mãe, nessa criança, vai fazer o quê? Aleitamento materno, fortificar aleitamento materno e fazer um ajuste da alimentação que esteja muito rica em gordura para diminuir a gordura tanto do leite, exacerbada que seja mais, para que esse bebê não produza tanto gás e não tenha tanta dificuldade de soltar o pum e fazer o cocô. Aí a criança, quando ela está com a disquesia, isso é por quê? Porque ela não sabe fazer força suficiente, ela não sabe fazer esse controle motor de assoalho da pelve, fazer a força suficiente
suficiente para soltar esse pum e tudo. É questão de programação neurológica. A criança está amadurecendo o intestino, é via neuronal que está amadurecendo. E ainda o bebê está de roupa e deitado, né? E deitado. Pra fazer cocô. Hoje, minha gente, imagina aí, você tá lá na cama. Qual é mais fácil? Você soltar um pum deitado ou soltar um pum em pé? A gente que é adulto sabe que é mais fácil soltar um pum em pé. Aí pobre inocente deitado lá toda hora. O que é que ele fica soltando pum e faz cocô de forma fácil? Minha gente ajuda, faz posição de higiene natural, ajuda a criança, bota ela, faz a massagem. Higiene natural então, é isso vamos lá, aqui. cara, como é que é higiene natural? Colocar nessa posição. O que eu falo? Lá, os pais quando vão, né, até mim. Eu fui, um exemplo, tem muitas famílias de fora. Eu fui no osteopata lá em tal lugar, ele fez uma técnica, melhorou, mas chegou em casa, piorou. Mas vem cá, não foi passando nada pra vocês? Por quê? Eu acho muito leviano eu fazer uma técnica mega lá no meu consultório, dizer tchau, e amanhã o pai tá com cólica de novo, vai pra outra consulta. Então, eu faço um acompanhamento com cartilha pra ajudar esse pai. E eu falo o seguinte, imagine você com gases e dor e uma pessoa massageando a sua barriga naquele momento. Vai ser confortável para você? Não vai. Para o bebê também não vai. Então, eu gosto de fazer assim, vamos anteceder o problema. O bebê tá tranquilo, tá calmo, ali você vai fazer massagens que vão ser no caminho do trânsito intestinal, no sentido horário, né? Daqui pra cá, vamos mover a criança, vamos colocar em tummy time, que ajuda no intestino. Exatamente, posição favorece, pela própria gravidade, soltar o pum, a barriga tá comprimindo naturalmente. Você Isso. tá lá catucando a barriga do menino. Mexer as perninhas, só que muitas vezes na hora da cólica e da disquesia, tudo bem, a disquesia, eu falo que na hora que a criança tá ali fazendo força, essa posição ela realmente vai. Agora você vai ficar massageando a barriga do menino. Então eu ensino aos pais, é incrível. Eu atendo o bebê, tem bebê que já tá ali uns 3, 4 dias sem defecar. A gente sabe que é natural, né? Sim, principalmente quando tá em aleitamento materno, né? A gente sempre fala para as mães. Eu acho que é a coisa que mais chega de mensagem no meu WhatsApp. Doutora, o menino tá fazendo cocô, sabe? Meu Deus do céu. Tem que botar um banner, assim, tornou-se mãe, vamos entender sobre cocô do neném, né? Então, assim, lembrar que a criança, o leite materno, ele é um alimento que é muito bem absorvido. Por quê? Porque ele tá ali, então todos os nutrientes necessários para a criança. Então, o resíduo fecal que forma é muito pouco. Então, é normal essa criança ficar ali 3, 4 dias. A gente dá um prazo, por literatura, até 10 dias que a criança fique sem fazer cocô. Mas, porém, contudo, todavia, tem que observar os sinais de alarme. Então, por exemplo, se você tem uma criança que está lá sem fazer cocô, o único dia que seja, porque existem algumas doenças que causam obstrução aguda do intestino da criança, que pode ser um único dia de desconforto sem fazer cocô, pode ser um sinal de alarme. Então, a criança que faz um cocô em framboesa, uma criança que está com raios de sangue, uma criança com muco, ou que parou de fazer cocô, ela está lá sem fazer cocô e a barriga estufando. Começa a criança a vomitar e recusa alimentar, pronto, pode ser um dia sem fazer cocô, é pronto-socorro, não dá nem para ir pro consultório, é emergência, porque pode ser uma obstrução intestinal. Mas a criança que é saudável, você tá lá, o menino mamando, pleno, lindo, maravilhoso, tá 3, 4 dias sem fazer cocô, pode acontecer, mas aí se começa a gerar desconforto, a gente tem que usar as técnicas de osteopatia para a criança, dar o conforto não farmacológico, isso fica muito claro, não é remédio, o tal de supositório, o pessoal gosta de fazer às vezes até glicerina para criança, a gente não faz. Então, da lactulose em criança e recém-nascido, não se faz isso. A gente aumenta muito o risco de pneumonite química na criança. Esse óleo, ele pode ir para o pulmão, pode inflamar o pulmão, causar uma pneumonia por aspiração. Então, a gente não faz lactulose em recém-nascido para tomar. Não faz isso. Então, é massagem. Tem que ter paciência, calma, entender o processo, entender como é normal e ajudar a criança de maneira não farmacológica. Não é para hipermedicar. Eu vou bater nessa tecla sempre. A gente tem que entender quando é a hora de medicar e a medicação ela tem que ser orientada pelo pediatra. Né? Enquanto isso, a gente tem que fazer medidas conjuntas, não farmacológicas. E você sabia que se um bebê vai lá no seu consultório, ou num consultório que tem essa visão de coisa mais natural, eu já recebi pai lá que já chegou reclamando. Sim, a mãe já eu tô com ódio, porque eu paguei uma consulta e não me passou um remédio. Desse jeito. Falei, mulher, você devia agradecer. Por quê? Pra quê? Aí, quando eu expliquei, no outro dia, não, gente, eu acho tanta graça que elas mandam foto da fralda. Cocôzão. Eu, mando as palminhas, porque parece um troféu. Então eu falo, vamos fazer o seguinte, vai fazendo. E aí a mãe vai fazendo aquilo ali. Aí às vezes ela vai fazendo, ela fala, eu tô percebendo que ele tá um pouquinho mais. Pronto, vamos marcar então.
Já tem mãe que sai do consultório e fala assim, que dia que eu volto de novo? Calma. Eu fiz, você vai continuar fazendo exatamente, eu tô te ensinando exatamente. Tem técnicas que eu não tenho como te ensinar, que são muito específicas para regiões do intestino. Mas você pode fazendo. A maioria dos bebês tem uma melhora significativa. Por quê? E aí vem aqueles mitos, né? Não, mas eu preciso dar o probiótico, o de gases, o do não sei o quê, como se fosse assim, um para gases, um para probiótico e um para dor. Exatamente. Lá vem um menino com a lista de medicação do tamanho do mundo, tem 3, 4, 5 dias de vida. Lembrar que existe um período de surgir também os distúrbios funcionais. Então, quando eu faço sala de parto e faço acompanhamento pré-natal, aí no pré-natal as mães, doutora, mas e os remédios para cólica? Gente, calma. A gente vai, primeiro o menino tem que nascer, depois que o menino nascer, a cólica ela vai se manifestar geralmente depois do 15º dia de vida. Então, o menino não precisa tomar remédio de cólica na primeira semana. A criança ela tem que vir no pediatra no 5º dia de vida, no máximo 7 dias. E aí sim a gente vai começar a orientar sobre isso, para fazer a prevenção, fazer as massagens prévias para a criança, ajustar a sua posição de higiene natural, mostrar que vai surgir, porque uma hora vai surgir. Tem bebê que passa super bem, ok, muito obrigada, e tem bebê que assim, você vê que precisa de um auxílio maior. E aí, lembrar que depois de 15 dias de vida, ali 12, 15 dias, você vê o bebezinho começando com... Doutora, a mensagem é, a consulta de 15 dias, que é o retorno que vem da minha consulta, aí vem, doutora, começou a espremer. É um espreme, não dorme, é gemendo, é ficando vermelho. Será que é alguma coisa que esse menino assim não dou? Calma. Isso já é esperado que aconteça. Lembra que eu tinha falado para você? Então pronto, então vamos organizar, ver como é que a gente pode ajudar e fazer as técnicas de auxílio para a criança. Olha que... Agora eu tô com uma dúvida, né? Vocês estão falando de disquesia e cólica, né? Pode explicar essa diferença aí, não só para mim, mas também para quem já está assistindo. Tem uma diferença? Sim, existe. Quer falar? Fale que depois eu vou. Pronto, então vamos lá. A gente, como eu falei, né? Tanto a cólica como a disquesia, elas são distúrbios funcionais do intestino. Então, primeira coisa, cólica e disquesia não é doença. Eu não preciso estar hipermedicando a criança. Ah, doutora, mas eu já tenho aqui cólica, calmicolides, Luftal, umbigotas, não sei mais o que. É uma lista de um monte de probiótico. Primeiro que o principal probiótico, como a gente falou, ele vem do leite materno. Então a gente vê. Principalmente essa criança, ela tem mais bactérias boas se o parto tiver sido via vaginal. Então lembrar que o parto via vaginal, ele também coloniza a criança de bactérias boas que passam pelo trato vaginal da mãe. Então já saiu na frente com o parto vaginal. Então até o parto influencia em relação a isso daí. A gente tem que ter muito em consideração esses fatores. A cólica e a disquesia, quando a gente vai lá, então assim, existem alguns consensos, né, de gastropediatria, como o ESPGHAN, que ajuda a gente, que é um consenso internacional europeu. A gente tem as orientações da Sociedade Brasileira, existem várias definições. Mas o que é por literatura? Ambos começam com a espremedeira. Né? Então a espremedeira, ele fica lá, lembrar que todos os dois são processos de amadurecimento do intestino. Então o que a gente tem por literatura, o que a literatura fala é que nem todo existe uma explicação 100% definida de como é a via que a criança ela desenvolve a disquesia ou desenvolve a cólica fisiologicamente. Mas o que a gente consegue caracterizar bem como a parte clínica, que são fibras nervosas que vão invaginando na parede do intestino da criança naturalmente, porque aquela via ela está amadurecendo. Então com a criança ela tem um pouco mais de sensibilidade, não é dor, é sensibilidade. Então a criança fica um pouco mais sensível e como a função de motilidade do intestino ainda não está 100% eficaz, a contração do assoalho da pelve que a criança precisa fazer a força correta, porque para a gente fazer cocô é um processo, é porque a gente já faz automático. Mas se você pensar o que é, você sentiu a vontade, então o intestino tem que reconhecer que tem ali alimento parado. Você tem que fazer a força correta, tá na posição correta, o assoalho da pelve, que é a musculatura que tem ali perto do bumbum, ele tem que relaxar para a gente fazer a força e fazer o cocô. Pronto. A gente aprendeu isso, então o bebê tem que aprender. Né? Ele tem que aprender, isso leva tempo. Então, isso faz parte da disquesia e da cólica. É o processo de aprendizagem dessa contratura e fibra nervosa que está ali. Então, qual é a diferença? Como é que a gente reconhece? Doutora, o que é que meu filho está tendo disquesia ou está tendo cólica? Então, a disquesia, ela é mais comum, mais difícil a gente ver cólica, as pessoas confundem muito. Então, a disquesia é aquele bebê que começa ali em 15 dias, espreme, tem até um Dr. Google sobre isso, né, já falei, espreme, fica vermelho, vermelho, todo vermelhinho, espremendo, e tem um choro que é um choro leve, um choro brando, dura uns 2, 3 minutos, e vem a história da hora da bruxa.
É real, é bem real, assim. Você vê que depois de 5 horas da tarde a criança começa isso de forma muito intensa. Não se sabe o porquê. Doutora, o que é que o livro diz? Não li de nada, mas a gente tem diz que tem a teoria ali da melatonina com Exato, mas com não existe nada. São várias cortisol, teorias, né? A gente não tem nada muito definido. A fisiopatologia de livro, né? Então, assim, não tem nada prego batido, assim, pra gente dizer que é certeza. São várias hipóteses que tentam explicar, mas que nenhuma explica muito bem, né? Então, fica ali uma interrogação na medicina. E já a cólica, quando a gente tem por definição, então, por literatura, são 3 episódios, por mais de 3 dias na semana. A criança com choro persistente, além desse espremer, ficar vermelha, a criança com choro persistente. 20, 30 minutos, que nada calma. É um bebê que não é consolável. Então, é um bebê que você bota no peito, tira do peito, põe roupa, tira a roupa, bota de cabeça para baixo, passeia, faz tudo, malabarismo, e não para de chorar. Então, isso é desesperador. Gente, você pegar uma criança com um episódio de cólica, é desesperador, até pra gente que é pediatra. Você não acha que a gente não se aperreia, não. O menino chora. E é o bebê que vem pro pronto-socorro de madrugada, porque ele começa a espremer e o episódio de cólica madrugada dentro, e o pai não sabe o que fazer com essa criança. Então, assim, o bebê da disquesia é um bebê consolável. O bebê da cólica é um bebê não consolável. Então, a gente precisa entender, porque o pessoal todo mundo acha que é cólica e toma remédio para cólica. Toma remédio para cólica quando muitas vezes não precisa medicar. As medicações que a gente tem para cólica, que a gente fala que são os probióticos, como o Colíris, o Bigota, a Floripa, que são os mais conhecidos no mercado, essas medicações, elas não têm função de prevenir. Não tem. Elas não têm função de prevenir, nem de abortar a crise. O meu menino está aqui com cólica, eu vou dar agora o Colíris aqui, vai resolver? Não vai, minha querida. Não vai resolver, porque na dor, eu não estou dando remédio para dor. Então, é um amadurecimento, é um processo que a criança está passando. Então, não adianta eu dar o Colíris, uma dose ali. O que se tem no trabalho na literatura é que você pode fazer ali de forma continuada até o 3º, 4º mês para equilibrar um pouco a flora, mas que os episódios eles vão ficar mais curtos. Não é que ele vai deixar de ter cólica, não é isso. A medicação não tem essa função. Ela tem função, o menino chorava 30 minutos, 40 minutos, ele vai chorar 10, 15, mas vai continuar chorando. Porque eu não estou interrompendo um processo que é fisiológico e nem é interessante que eu interrompa um processo que é natural. Por que eu vou interromper um negócio que Jesus te fez? Deixa lá. Acontecendo, eu vou dar conforto para essa criança. Eu vou fazer medidas não farmacológicas, associar, orientar os pais a como lidar. Estar com acompanhamento com um pediatra de confiança para poder saber quando é a hora de intervir, porque algumas condições também são semelhantes a cólicas, como a obstrução intestinal, que é uma emergência cirúrgica, e a gente tem que saber orientar, ter um pediatra para estar ali acompanhando o recém-nascido para saber quando, olha, isso aqui é cólica, não, isso aqui não é cólica, traga aqui para eu ver, isso aqui já passou do que é o normal. Então, cólica é o bebê que ele está ali, lembrar das alergias também alimentares, né? Então, tem que lembrar, porque a PLV, uma criança que tem a PLV, a alergia à proteína do leite de vaca, às vezes confunde com cólica, mas é um bebê que não vai bem no crescimento. Por isso que é importante o acompanhamento com o pediatra. A cólica, a disquesia, ela é um tipo funcional, ou seja, é um bebê que é saudável, um bebê que está crescendo bem, que o ganho de peso diário dele na continha, quando a gente faz, está boa, ele está muito bem obrigado na curva de crescimento, o desenvolvimento dele é normal, mas ele tem esses episódios de espremedeira. O bebê, por exemplo, uma alergia à proteína do leite de vaca, ele tem um episódio semelhante à cólica, mas é um bebê que não vai bem na curva de crescimento. Então, essa é a visão do pediatra. Por isso que é tão importante estar ali acompanhando em conjunto também. Um tratamento que ele é multidisciplinar. Ele não é um tratamento isolado, não é sozinho. E eu acho também que tem essas coisas do dia a dia, comportamentais, né? A criança ter rotina. Sim, isso ajuda demais. Tudo isso. Mas assim, Thalita, uma pergunta, né? Porque a gente está falando que a disquesia ela tem a ver com evacuação, então a criança ali, isso também pode ter a ver, soltar uns gases e ela dar uma aliviada, sim, né? Sim, com certeza. Muitos pais têm dúvida. O meu bebê tá com gases, ele tá com cólica? Não. Ou ele tem cólica pura ou gases puros? Não. Elas podem se associar, né? Lembrar que, como eu falei, é um processo que a criança, a motilidade do intestino ainda não está 100% funcional. Então, se a criança, por exemplo, se a criança ela tem uma intolerância àquela fórmula infantil, ou a mãe comeu algo muito diferente, que dê gases. Então, existem alguns alimentos que elas dão mais gases que na criança, por exemplo. Os fitatos, que são das leguminosas. Então, a mãe consome um feijão que não foi colocado de molho. Então, a gente sabe que o fitato não tira aquela espuma branca ali, até da gente. Se a gente comer um feijão que não foi bem tratado, bem cozido, deixado no molho, tirado do remolho, a gente fica com a barriga deste tamanho, estufada. Não sei vocês, mas eu fico tanto que eu tenho muito cuidado para comer feijão fora de casa. Então, a mesma coisa para a criança. Então, se a mãe fez uma alimentação mais rica, mais gordurosa, vai dar gases. Então, aumenta a produção, o metabolismo daquele alimento, ele vai gerar gases dentro do intestino e a criança
precisa eliminar os gases. E a barriga vai ficando distendida. Então você vai vendo uma distensão abdominal. E não uma distensão dos lados, porque lembrar que o bebezinho é gordinho do lado. A barriga do bebê, naturalmente, ela é uma bolinha, diferente da nossa, que é para ser mais reta, né? Porque quando a pessoa tá com shape, ainda tem história do shape. Mas o shape do bebê é um abdômen que ele é mais globoso. Então tem que lembrar que, assim, eu sempre oriento as mães. Aperta a barriguinha, tá sentindo um borbulhado na mão? Significa que o bebê tá com muito gás. Se você aperta aqui, você sente umas ondas passando debaixo da mão, ali são gases. Então você tem que ajudar o bebê a soltar os gases. Aí é que quando entra a simeticona, por exemplo, que é um antigás, a gente quebra a molécula desses gases para ajudar o bebê a soltar o gás. Mas a disquesia impede isso. A cólica impede isso. Então é um problema. Porque o bebê está com gás, mas não sabe soltar o pum. E aí a gente faz o quê? Não adianta dar o remédio de gás se eu não ajudo o bebê a soltar. Não faz milagre. É por isso que aí entra as técnicas para ajudar a botar essa criança para gravidade favorecer. Natural, mas esses gases podem se transformar em cólica? Não podem se transformar. Essa é uma grande dúvida. Eles podem coexistir, mas gases não se transformam em cólica, disquesia não se transforma em cólica, cólica é cólica, disquesia é disquesia e gás é gás. São coisas diferentes que elas podem acontecer juntas, mas um não se transforma no outro. Tem como prevenir? Claro. Tem como prevenir. Aleitamento materno. Aleitamento materno é a melhor prevenção. A calma também dos pais também ajuda muito também a ajudar essa situação. Um ambiente calmo, a rotina, um ambiente tranquilo, para que a criança passe bem por esse período. Porque imagine, você tá lá, toda aperreada, tentando soltar pum. Aí a mãe nervosa, o pai nervoso, todo mundo agita o menino, todo jeito. Não, é um ambiente que você tem que estar lá favorável. Manter rotina, né? Rotina e calma e paciência para poder deixar o ambiente tranquilo, para que a criança passe isso de forma favorável e a gente fazer sempre as massagens de forma periódica. O tummy time ajuda muito nisso. Muito. Eu bato na tecla. O menino tem que estar de bucho no chão. O menino é bucho no chão. É a mãe, não é porque eu boto aqui em cima do meu colo. Minha filha, seu colo é uma função. O tummy time tem outra função. Então ajuda muito na disquesia a soltar os gases. Então a pessoa está lá com a compressão natural. O próprio tapetinho está fazendo uma compressão no abdômen da criança. Então ele vai soltando, tá com o bumbumzinho para cima, o bumbumzinho tá livre. É tanto que as mães, doutora, quando eu boto de bruços melhor, ele solta tanto pum. Pois é isso mesmo, é a compressão fisiológica e ajuda o bebezinho a soltar gás. Então, além do amadurecimento cervical, que a gente precisa como treinamento de motricidade, né, cervical, o tummy time também tem essa função na disquesia e na cólica. É porque as pessoas acham que o tummy time ele só é para controle cervical. Não, mas e aí eu falo para as mães isso, olha, o tummy time ele é importante para controle cervical, para desenvolver a musculatura, para os ombros, para os braços, para a coluna, o abdômen, quadril, joelhos e pés, porque é a atividade... Além da parte sensorial, ele tá em contato assim, com livrinho, com brinquedo, parte com tapete sensorial. Neurológica, sim. porque isso vai preparar o bebê para ele, porque ele olha, né? Ele tem aquele reflexo que ele olha e pega, e vai preparar o bebê para ele depois, para ele sentar, para ele ficar de quatro, para ele engatinhar e para ele andar. Por isso que eu tenho recebido muitos bebês que estão com 6 meses e não vão comer, porque os pais não têm colocado, porque eu tenho sinais de prontidão, né? Um deles é controle. Aí, mas acontece. Eu falei, não, mas agora vamos botar esse menino na musculação. Exatamente. Como é a musculação? Eu falei, você não vai pra academia? O menino vai também. É o que eu digo pras mães, mesma coisa. O bebê tem que malhar, tem missão todo mês. É igual a nutricionista. A gente vai na nutricionista todo mês, que ela fica lá puxando nosso pé, o pediatra puxa o pé, a osteopata puxa o pé, porque tem missão de desenvolvimento. Missão, e eu falo que tem que ter meta. Claro que você não vai deixar o bebê de tummy time gritando, chorando. Vamos escolher os melhores momentos, não é qualquer... o tempo, né? O tempo, o que você vai fazer? Colocou a criança, começou a se irritar, tira. Ficou 5 minutos, pronto. Minha meta agora, falta 25. Vai botando. E aí eu vou dando outras alternativas para ela completar aquele tempo de barriga para baixo, que não seja necessariamente um tapetinho, só para ir treinando. Até a criança estar fazendo 1 hora por dia em horários fracionados. Porque o tummy time... Eu já vi bebês com desconforto abdominal, com cólica, com gases, com disquesia. Já vi criança ter 3 juntos, tem criança que tem tudo misturado, né? Começou a fazer o tummy time, melhorou. Qual foi o milagre? Não, é porque a criança está sempre na mesma posição. E outra, o tummy time ele ajuda a fortalecer a musculatura do abdômen. E com isso a criança vai fortalecer tanto o abdômen e a sola da pelve. É contratura. Então você está favorecendo, está treinando o músculo que ela vai precisar ser usado. Então vocês precisam entender, não é só o pescoço. O foco não é só esse. E lembrar que assim,
quanto tempo que eu tenho que deixar por dia? Eu sempre falo, o tanto que o bebê tolerar. Mas também, a gente também não pode... A menina deu um gritinho, o pai vai tirar. O pai Aí o pai tira. Aí também tem paciência, né? O menino olhou todo de lado e começou, a mulher, porque o bichinho tá chorando. Mulher, calma, vamos interter, vamos mudar o foco. Tudo bem, se é um choro inconsolável, a criança tá muito desconfortável, tira, acolhe o bebê, põe no colo, muda o foco, volta de novo. E assim a gente vai até que a criança se torne um exercício diário, todos os dias, várias vezes ao dia. Eu falo muito pros pais, barriga pra cima pra dormir, pra baixo pra brincar. Pra brincar. Barriga, o povo né? inverte é o problema. Aí a pedra tá dormindo como? De barriga pra cima. Não, meu filho. Barriga pra cima, o menino, barriga pra baixo é só no tummy time. Não pode lembrar que é questão de sono seguro, né? E aí tem uma outra pergunta também, que os prematuros vão ter maior chance de desenvolver esses distúrbios normais, porque eles são mais imaturos, mais né? imaturos, como eu falei. A questão da disquesia e da cólica é tempo de amadurecimento das vias. Então, imagine se o bebê que nasceu no tempo correto, ali 39, 40 semanas, ele já tem. Imagina a pessoa que foi tirada antes do útero ou resolveu sair antes do útero. Ela não está pronta, né? Então, sim, prematuros também têm cólica e disquesia e muitas vezes são até mais intensos dos bebês que nasceram termo. Então, a gente precisa lembrar dos prematurinhos do trabalho em UTI neonatal. Então, a gente também tem que lembrar que também, às vezes, um choro do bebê, até na própria UTI, também essa questão do desconforto. Existem outras condições, como enterocolite, que são próprias do prematuro que está internado, e o bebezinho recém-nascido, que é outra questão à parte. Mas os prematuros, sim, eles também podem ter isso. E eles demorariam mais para sair desse processo? Sim, porque tem idade corrigida, né? Então, assim, o que é o prematuro? Foi um bebezinho que nasceu antes de 37 semanas. Então, tem o tempo dele se tornar um bebê de termo. Então, a idade que ele tem de vida não é a idade que ele tem real. Por isso que a gente que é pediatra, não é todo pediatra que faz acompanhamento de segmento prematuro, mas eu faço. Então, uma das coisas que a gente faz é fazer o acompanhamento com a idade corrigida. Lembrar, por exemplo, os marcos de desenvolvimento do bebê prematuro é pela idade corrigida, não é pela quantidade de dias que ele tem hoje. A mesma coisa são os processos fisiológicos. Então, se eu tenho um bebezinho que nasceu de 29 semanas e está com, por exemplo, está com 3 meses hoje, ele é um bebê recém-nascido de 1 semana. Por exemplo. Então, eu não vou pensar nele como um bebê de 3 meses porque ele tem 3 meses de idade. Não, eu vou pensar nele como um recém-nascido de 1 semana. Então, eu tenho que fazer esse ajuste na minha cabeça até para passar isso para os pais saberem o que esperar. Porque senão, o que acontece? Ele compara o bebê dele de 3 meses de vida com um de 3 meses de vida que nasceu no tempo certo. E a gente não é justo com o recém-nascido, não é justo com o prematuro a gente fazer essas comparações. Então, o processo de disquesia e cólica segue o mesmo raciocínio. E a gente sempre vai corrigir, né, Thalita, para 40 semanas, né? Eu trabalho também com a idade corrigida, tanto no desenvolvimento, tem muito pai, mas não tá sentando, mas tá com 6 meses. Pera, mas o menino tem 3, ele nasceu antes. E também eu utilizo a idade corrigida para avaliação do crânio, né? As assimetrias cranianas, por exemplo. Mas eu ouvi dizer, doutora, que até 6 meses osteopatia de idade cronológica. Não, que a criança que nasceu a termo. Aquela que nasceu antes do tempo, nós vamos utilizar corrigida. Então, o bebê, na teoria aqui, a gente ainda tem tempo para corrigir a simetria com osteopatia e reposicionamento. Só iria entrar no capacetinho quando ele tiver a partir de, dependendo da simetria, porque tem muitos prematuros que ficam internados em UTI. Inclusive, eu já dei uma palestra no hospital que ajudou muito a gente, diga-se de passagem. Estamos sendo favorecidos por essa palestra. Na verdade, eu vou dar outra. Já me pediram de novo, a coordenadora lá, Catiane, venha fazer de novo. Para quê? Para ensinar, porque o que acontece? Esses prematuros, geralmente, eles colocam numa posição para não ficar manuseando, né, Thalita? Exatamente. E aí acaba que a criança fica só de um lado. Então a gente fala para o pessoal a importância. Porque na minha visão hoje no consultório, especialista em assimetrias cranianas, são as piores assimetrias. São de bebês prematuros internados em UTI. Porque eles ficam muito tempo, às vezes eles ficam meses. Geralmente, dependendo de quanto tempo nasceu de prematuro, tem bebê que fica até 3 meses na UTI, né, com a gente. Então, assim, é uma coisa que a gente... Existem os protocolos de manipulação mínima, alguns bebês realmente não, por instabilidade clínica mesmo, tem bebê que você não pode, bebês menores que 1 quilo, que nasceram 500 gramas, bebê de 600 gramas, é menos que um saco de arroz, né? Então, esses bebês são protocolos de manipulação mínima, eu não posso estar manuseando, a equipe tem que manusear em conjunto, é todo um cuidado com o bebê, porque tudo pode levar a sangramento na cabeça, por exemplo, da criança. Instabilidade hemodinâmica, então é um cuidado maior, mas ele deveria estar em contato com o quê? Com a parede uterina.
E não tá. Ele está em contato com o colchão. Por isso que as assimetrias cranianas são mais incidentes em crianças prematuras extremas. Porque ela está em contato com a superfície por maior tempo, porque não pode mexer. Não pode. Ela vai ter que permanecer muito tempo Muito naquela mais posição tempo. mais Exatamente. Isso, e aí são assimetrias que são muito severas, que a gente vai ter deslocamento da orelha para frente, da testa, a mandíbula, várias. Então, assim, são bebês que têm uma chance maior. Eu já recebi bebês, assim, de 2 meses, que já estavam já de idade corrigida, ou de 3, né? Assim, não tão prematuros, mas que vieram para um tratamento, e eu vi, assim, alterações tão grandes que eu falei, olha, nós vamos tentar melhorar, mas aqui provavelmente vai ter que ir para órtese quando tiver a idade. E porque as internações a gente sabe que não pode manipular muito. Exatamente. E lembrar assim que as assimetrias, ele é um olhar que o pediatra, que a gente tá lá em primeiro contato, né? Então o primeiro contato é com a gente. Tá lá. Então, até um alerta, assim, que eu peço para até os meus colegas. Isso, na minha residência, por exemplo, a gente não tinha essa visão, né? A gente vai em busca, porque nem na formação da gente como pediatra, não é todo lugar que tem essa atenção para a questão da assimetria craniana. Mas a gente tem uma vertente de crescimento e você vê a repercussão a longo prazo disso, né? Como o Cátia falou, tem deslocamento de órbita, tem deslocamento da questão do pavilhão auditivo. E isso, em termos de consequência para a criança a longo prazo, a gente vai ter aumento de índice de rinocinusite, ou seja, com infecção, de otites médias de repetição nessa criança. Ela torna um adulto que tem deslocamento da articulação temporomandibular, então o queixo desloca, é um adulto ou um adolescente que tem dor de cabeça crônica. Então escoliose, problemas visuais, então, assim, né? mas falando só da parte facial. Então, às vezes a pessoa assim, não é só cabeça chata. Não é só cabeça chata, né? Você sempre porque é de família, história de família, né? Essa é a história não chega não pra você, não, porque é de família, que é o pai tem a cabeça assim amassada mesmo. Não, minha filha, o pai tá a cabeça torta porque não foi intervido. Se tivesse recebido osteopatia, tivesse botado a cabeça dele no lugar, ele não tava assim, não. Então, vamos aproveitar que a gente já viu no seu menino e bora tentar ajeitar, né, Cátia? Inclusive, hoje eu recebi um bebê, que a Thalita, na verdade, a mãe, eu fiquei com muita pena dela, ela até chorou no consultório, que ela falou assim, doutora, eu ia em outra pessoa e desde pequena eu percebo. E eu falava, e a pessoa falava pra mim, não, vai corrigir. E eu fiquei muito incomodada, e eu mudei de pediatra. Quando eu cheguei na doutora Thalita, ela falou, tá é grande, vai lá na Catiane. E aí, quando eu coloquei a touquinha que a gente coloca, que dó. Aquele nariz, sabe aquela cabeça que a gente chama em banana assim? Que aí eu falei, olha, infelizmente aqui... E assim, é uma assimetria tão grande que a gente ainda espera que o capacete venha corrigir. Diminuir. Eu falei, a gente vai conseguir diminuir essas alterações da testa, daqui, mas talvez a orelha... que é algo que desloca muito pra frente, e tem criança que fica com a orelha de abano e outra, que a gente não vai conseguir tanta coisa. Mas, no geral, vai melhorar muito e vai melhorar essas coisas. Mas aí ela chorou porque ela falou assim, poxa, eu tô vendo desde de novo, por que não foi me falado isso antes? E desde o nascimento. Provavelmente já veio da barriga. Exato, tem muita posição viciada intraútero, né? E ela foi uma mãe que ficou de repouso, que fez cerclagem, que ela quase não se movimentou. Então, às vezes, a criança também não se movimentou dentro da barriga. Então, são assimetrias gigantes. E esse olhar, quando a gente teve a inauguração da Reds, eu nem conhecia a Thalita, assim. Eu saí pesquisando os pediatras de Barreiras e vi. E ela já conhecia a Reds lá de Natal. De Natal. Porque a gente lá tem... Na verdade, em Natal a gente não tinha. A gente tinha que mandar. Ó, na capital, acredita aqui que a gente inovou. Porque a gente, na capital, em Natal, a gente não tem, por exemplo, clínica que era especialista em osteopatia. Eu tinha que mandar ou para João Pessoa ou para Recife. Então, na capital eu não tinha, mas a gente sempre encaminhava as crianças para fazer esse treinamento e tinha um feedback muito bacana, porque o pessoal mandava relatório. Então, igual a Cátia faz, manda um relatório pra gente, entra em contato, eu tô com seu paciente, assim, como é que tá, eu avaliei, eu tô achando isso. E é isso que é interessante. O trabalho junto com a criança, então o pediatra ele não é dono do paciente, né? Então, então a gente precisa tentar e olhar para as outras profissões que ajudem a gente. Existe muito essa posição centralizadora ainda na formação médica. Então a gente tem que olhar para os colegas que ajudam a gente no tratamento. O foco é o paciente.
né? Então, a gente tem que focar em tentar quais são as coisas que a gente pode fazer para ajudar. Se eu tenho uma assimetria craniana, eu como pediatra não consigo intervir. Eu consigo dar diagnóstico e encaminhar para quem consegue, mas eu não tenho formação clínica para isso, né? Então, a gente tem que ver quem tem a formação para poder ajudar a gente. E tentar estar aberto, né? A gente não é dono do conhecimento, o foco é melhorar a vida do paciente, sempre. A família de todo mundo, né? Exato, porque isso é uma repercussão para a família, você vê, né? Imagina assim, a dor da mãe saber que tem uma condição que ela reconheceu, que procurou um profissional, o próprio profissional não, menosprezou a queixa da mãe. Gente, eu nunca menosprezo uma queixa da mãe. Eu tento mostrar para ela, é uma coisa que na medicina tem pouca importância, mas que para ela tá incomodando, a gente tem que esclarecer. Olha, isso aqui é normal, tá? É igual a história do cocô, né? Isso é normal, disquesia para mim é uma coisa super comum, mas que eu sei que para a mãe incomoda. Então a gente tem que orientar que é normal. Mas imagine, você tem um problema no seu filho, você viu, você notou, você procurou um profissional, o profissional menosprezou a queixa e você ter seu filho com sequela, porque ninguém orientou para procurar ajuda e você depois chegar numa situação que você não consegue mais resolver. Olha, não quero nem Eu fiquei assim, triste, porque ela me pediu, doutora, vamos tentar. E eu falei pra ela, olha, talvez se eu fosse um outro tipo de profissional, eu faria, porque pra mim é muito rentável. Só que eu não vou conseguir te entregar um resultado. Então, o resultado que a gente espera é uma correção, né? Pelo menos quase completa. E é assim, porque pra mim seria bom, eu poderia colocar ali 10, 20 consultas, mas não é isso. A mãe tá tão angustiada que ela quer a resolução daquilo ali. E se é algo que... E, gente, e quando a mãe fala que ela tem alguma queixa, é porque de fato é algo que tem que ser, tem que ser relevante para o profissional que está ouvindo. E ela falava, não, nunca me conformei. E aí eu nem sei como é que ela foi. E eu falei para ela, pois você foi parar numa pediatra que é super aberta. Eu falei super aberta, porque a gente não trabalha sozinho. Eu, por exemplo, trabalho com osteopatia, mas eu tenho bebês que têm muito atraso do desenvolvimento e que os bebês precisam de intervenção 3 vezes na semana, mais vezes. Eu falo, olha, eu vou te indicar um fisioterapeuta que vai trabalhar só isso, porque eu não tenho agenda para isso. Eu tenho outras coisas para atender e aí vai ficar, tipo assim, a gente precisa de um lugar ideal para desenvolvimento. Aqui a clínica é linda, tem isso aqui, mas existem outras ferramentas que o fisioterapeuta neurológico, que vai trabalhar com essa parte neuropediátrica, neurofuncional, vai fazer. Então, é a gente não ser tão egoísta, né? Não querer pra gente. Exatamente. Lembrar que o paciente é da mãe, né? A gente tá lá para ajudar, né? Ou tentar, como vocês vêm falando, ou tentar resolver pelo padrão de uma outra pessoa, né? A gente vai ter... Eu acho que temos muitos profissionais que não sabem do que está fazendo, ou não sabem o que está falando, e tentando resolver do seu jeito. É igual resolver com o chá da avó. Essa história do chá. E o chá, e a história do chá? Ai, meu Deus, nem me fala em chá. Chá é meu terror, meu pesadelo. Porque as mães... Gente, ó, chá... Eu falo isso de forma muito séria, porque assim, eu até fiz tem um doutor Google também sobre isso, tem doutor Google sobre cada coisa, vamos lá fazer o Taliflix, eu digo que é o Taliflix, se a mãe maratonasse meus vídeos lá, resolvi um bocado de problema na vida delas, mas o doutor Google surgiu por causa disso, né? A história do chá, o chá ele tem base de ervas, né, basicamente. Então, quando a gente tira a folha, a gente não sabe como foi o processamento dessa folha, a gente não sabe a origem dessa folha, e eu tô dando um concentrado que tem fungo, tem bactéria, tem várias coisas ali para um intestino que é imaturo absorver. Então, existem muitos casos. Por exemplo, eu que trabalho em UTI, a gente vê muito, em recém-nascido crianças com enterocolite necrotizante, que é o quê? Necrose a parede do intestino, faz uma inflamação, infecção gravíssima. Criança faz infecção generalizada, que a gente faz sepse, por causa de chá. Então, as pessoas soubessem a gravidade que é dar um chá para um organismo que é imaturo, elas nunca dariam. Nunca dariam. Porque a gente tem criança parando em UTI por causa disso. Criança que vai para falência hepática, que eu preciso fazer transplante hepático de imediato, porque senão a criança morre por causa de chá. A mesma coisa do medicamento. E as pessoas, elas simplesmente acham, porque é um chazinho inofensivo. Não. Chá tem substância, chá tem fungo, a folha da planta tem fungo, e esse fungo ele está dentro de um organismo que não está preparado para absorver. Então, por isso que eu bato muito na tecla. Não se pode dar chá antes de 6 meses. Na verdade, eu pensei para não dar antes de 1 ano. Né? Eu sou um pouco mais cautelosa em relação a isso, porque a gente não sabe a proveniência dessa substância. Então, é liberado? É liberado. Se eu pegar o manual da Organização Mundial de Saúde, ele libera depois de 6 meses. Mas tem que ter muito cuidado com o que você está oferecendo para o seu filho. Porque, às vezes, é uma única dose
né? E é o suficiente para fazer um estrago, realmente, no organismo que é totalmente imaturo ainda. Teve uma coisa que liberaram agora para as crianças, que foi uma discussão. Eu me esqueci. Algo que tá batendo na tecla, que não pode, que não pode. Leite de gado. Leite de vaca. Leite de vaca antes de 1 ano. Ai, mas gente me fala isso aí, porque é o terror do pediatra que defende a amamentação, né? Então, a gente vive num país, o Brasil, o nosso índice de amamentação até o 1º ano de vida é um dos mais baixos. É uma coisa que é uma bandeira que é triste. A gente vem tentando com vários programas junto às maternidades, mas o que a gente vê, por exemplo, eu faço aula de parto, o que eu vejo, eu boto na minha prescrição: leite materno ao seio. Aí o menino sobe para o alojamento conjunto, sai da sala de parto, chega lá, tem um copinho de fórmula. Eu falei, dá vontade de derramar. Olha, mas você quer me ver com raiva. Aí quando eu vejo que tem aquele copo de fórmula. Porque, ou melhor, às vezes nem a maternidade não manda. A mãe já chega na bolsa da maternidade com a lata de fórmula. A mãe leva. Então, assim, e por isso que a importância da consulta pediátrica com pré-natal. As pessoas, por que eu vou me consultar com um pediatra antes do menino nascer? Para isso. Para você não estar levando fórmula infantil para a maternidade e entender que o colostro são 5 ml. A barriga do menino é desse tamanho quando nasce. Para que eu vou botar 20 ml? Não cabe. Estruturalmente não cabe. Então Deus fez tudo tão perfeito que o volume de leite que precisa são 5 ml. Porque não desceu o leite. Calma, minha filha. Calma. Não cabe na barriga do seu menino. São 5 ml. Uma cerejinha desse tamanhozinho assim. Aí com 2, 3 dias aumenta um pouquinho, vai para o tamanho do limão. Depois para o tamanho da laranjinha, até caber 20 ml ali no final da 15 dias. 15, 20, 30 ml. E tem que ter paciência. Mas a mãe quer tufa e botar um monte de leite de fórmula no menino. Elas levam para a maternidade. Então, por isso que a gente faz acompanhamento pré-natal, para orientar a técnica de amamentação, para mostrar para a mãe, no leite não vai descer um volume, seu peito não vai ficar túrgido no primeiro dia, não é sair jorrando o leite assim que sai do parto, não é assim que funciona, a fisiologia não é essa. E lembrar que o leite materno, nosso seio, eu sempre digo para as mães, não é um depósito, é uma fábrica. Ele é produzido sob demanda. Se o bebê suga, eu libero ocitocina e tem produção de leite. Se o bebê não suga, não adianta, minha filha. Você pode tomar chá, alfafa, domperidona, não sei mais o que, 3 litros de chá. E se o bebê não está, você não vai produzir leite. Ele precisa sugar. A produção do leite materno é totalmente dependente da sucção. Então, a gente tem uma briga muito grande com essa história. Aí vem a Organização Mundial de Saúde, me libera leite de vaca antes de 1 ano. Aí toca minhas pernas. Hoje mesmo, eu estava vendo uma postagem e eu falei, não, eu não tô vendo isso. Era um pediatra de algum lugar lá, que como eu pesquiso muito sobre amamentação, então vem pra mim. Já que você precisa dar uma mamadeira pro seu bebê, eu vou te ensinar exatamente como é que você vai botar a mamadeira. Você vai botar a mamadeira apontando pro céu da boca, que aí vai imitar, nananana. Aí quando eu olhei, eu falei, eu não tô acreditando. Estimulando o que é errado. Não, gente, eu não sou a favor do leite artificial. Mas se o seu bebê toma mamadeira, faça isso para não dar confusão de bico. Claro que vai dar. Não tem técnica. O peito é de um jeito, o bico é de... Aí o que eu acho graça é que o povo lança. A indústria, ela é fantástica. É um povo muito inteligente. Sabe ganhar dinheiro, minha irmã. Quem sabe ganhar dinheiro são eles. Eles lançam bico do seio. Bico formato de pétala. A mamadeira igual com bico ao peito. Igual ao seio materno. Nunca na vida. Mamadeira antigases. Anticólica agora. Anticólica. Tem tudo. A indústria tá incrível. Nessa feira que eu fui, aí eu fui pra feira em São Paulo e aí lá mostrando sobre as mamadeiras. Eu fui nos estandes. Aí o que eu vi de mamadeira anticólica, antirrefluxo, gente, mas não é a mamadeira que vai resolver essa. Tem umas que imitam igualzinho o bico. Eu já vi nos Estados Unidos também. E aí não é porque tem que ser assim, não pode ser aquele bicão, mas não tem nada a ver, a textura. E tem muita. E eu percebo também que a amamentação, ela é interrompida quanto menos instrução a mulher tiver. Sem dúvida. Várias mães chegam lá. Teve uma mãe mesmo que chegou, veio de outra cidade, desceu lá na feira, veio andando, não é perto, gente, a clínica. Subiu, com a criança no colo, um guarda-chuva, o peito, não, eu não tenho leite, eu estou dando a fórmula. Ela não tinha dinheiro nem para pegar um Uber para ir ali, por exemplo, né? Um carro para ir ali, de aplicativo, ela teve que ir a pé, mas ela está dando a fórmula, porque ela achava que ela não tinha leite.
Ou alguém disse a ela que o leite dela é Ou fraco. alguém tinha dito a ela que o leite dela era fraco. Então aí a gente conversou e aí hoje o neném, porque também já tinha poucos dias. E ela achei graça que ela ainda falou assim, mas deixa pra eu terminar a lata, porque foi cara a Já lata. gastei, né? Já gastei. Fazer o investimento. E ela, não, mulher, peraí, pelo amor de Deus, investimento melhor é o peito. Então, assim, quanto mais a mulher estuda, mais a mulher se prepara, mais ela tem informação, ela vai sim ter o leite materno como algo. E eu vejo que quanto a mulher tem mais informação, às vezes a mama tá fissurada e ela tá ali tentando. E aí também eu tento ajudar nisso. Como consultora, olha, aí, ai, tô chorando. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalozinho assim de um dia nessa mama. Você vai fazendo a massagem, ordenha, tira um pouquinho. E aí ordenha, né? E evita ali a bomba, porque também ela pode fazer uma protrusão, né? Muito grande ali no seio. Vamos cuidar. E eu passo que pomada e que remédio. Não, pega o seu leite materno e passa na mama. Ele é antibactericida e cicatrizante. É o melhor cicatrizante. Vai dando a outra mama. No outro dia a mãe já tá melhor. Então vai ali e faz um laser. Ah, tá. Então, já tem os extremos, né? Tem aquela que tá quase sem o bico do peito e tá dando peito. Eu falo, calma. E tá chorando, eu falo, calma. Por quê? Eu sou uma consultora de aleitamento materno, que eu não sou aquela consultora radical. Eu acho que deve ser... Eu tive isso também. Tive mastite, tive fissura. É muito ruim você amamentar com dor. E acaba aquilo ali não sendo prazeroso. Então, você já... inibe a lactação, né? Porque se você tem dor, a amamentação é totalmente dependendo da ocitocina. Então, se você tem um mecanismo que gera dor, você inibe a liberação hormonal. Não desce. Não adianta. Então, não adianta forçar uma mãe que está lá com uma fissura a amamentar naquela mama. Não vai resolver. Ela vai inibir a produção láctea. Você com dor, você não consegue produzir o leite. E eu acho que esse ciclo vicioso de pega incorreta... com gás, aí entra mais ar, aí vem gás, vem cólica, aí muito remédio, aí o bebê chora mais leite e bota mais leite no bucho do menino, que, né? E aí eu falo, às vezes a criança precisa de um aconchego, fica perto, então pega a criança, não deixa a criança chorando. Tudo isso é como se fosse um ciclo. E aí daqui a pouco o menino começa a gofar porque tá mamando demais. E aí eu falo isso para as mães, os bebês, o reflexo de busca deles e o reflexo de sucção deles é muito forte. É óbvio que o bebê tá chorando e tá ali no peito, às vezes ele precisa estar ali perto da mãe. E aí a gente vai, mas assim, é como se fosse um assunto que a gente pode explicar milhões de vezes e que sempre vai ter dúvida. Dariam vários podcasts. Acho que daria uns 20. Talvez seja essa busca rápida, por solução rápida, né? Exato, o imediatismo. O imediatismo, como vocês já começaram falando sobre isso. Faz com que as pessoas busquem logo a solução, né? Como se fosse a solução, na verdade, Na né? verdade, não. É paciência, acima de tudo, e estudo, né? E acompanhamento com profissionais que estejam com o mesmo alinhamento. Eu acredito que a preparação, ela pode ajudar, sim. O processo anterior, antes de ter o neném, toda aquela porque questão, né? Hoje em dia já tem aí muito disponível. Tem a maioria, né? Assim como você vai fazer uma cirurgia, você vai no anestesista antes, para não dar nada lá na hora. Então tem muita mãe que vai, faz curso de cuidados com o bebê, curso de pais grávidos, curso de amamentação, eu também dou esses cursos. Inclusive você gravou um, né? Isso, outra coisa, isso que nós vamos falar, mas assim, outra coisa também que eu sempre falo, às vezes tem mãe que fala, Catiane, eu quero uma consultoria de aleitamento materno, você pode ir lá em casa tantos dias depois, eu falo, por que não ir quando o bebê nascer? Porque você, às vezes é uma cesárea, a mãe fica deitada, acha que não pode amamentar, eu vou lá, coloco o bebê, eu falo sobre a hora dourada, né? Sim. Que é a primeira hora de vida, da importância. O bebê não precisa sugar. Só dele estar no seu colo, ali, próximo, já tá liberando vários hormônios e o bebê fica mais aconchegado. Aí, eu acho super interessante isso. Eu falo, olha, visita na hora que o bebê nasce. Às vezes o bebê acabou de vir do centro, ainda tem aquele monte de gente. Aí eu falo, ó, você quer minha ajuda? Vamos definir que na hora que o bebê nascer, não tá aquele tanto de gente, fica ali eu, você, o pai, a gente fica ali junto a uma avó, que vamos botando, e aí no outro dia eu volto, já bota sentada, para começar o quanto antes, porque se ela não amamenta ali, já vem a fórmula, já vem o copinho, elas não sabem dar no copinho. A seringa, aí agora tem a colher dosadora, aí daqui a pouco já dá a chuquinha, quando vê, embananou tudo. E aí a mãe, que acha que tá fazendo tudo certo, teve uma lá de Luiz Eduardo mesmo que eu atendi, o peito mastigado. Sabe quando o bebê mama e o peito fica plano?
Falei, você tá dando mamadeira? Não, aleitamento materno. Mas o que ela faz? Ela usa o bico intermediário de silicone às vezes e ela dá chupeta. Então eu falo, a confusão de bico é isso. O bebê, quando ele vai sugar, ele leva o bico lá para trás. Então, já a mamadeira é só aquele biquinho que ele pega. Então, vai confundir. Então, vamos tirar essas coisas? Vou tentar. Falei com ela, disse que já melhorou. E lembrar que além da confusão de bico, ainda tem a confusão de fluxo, né? Então, que também às vezes é comum, porque o bebezinho tá tomando, às vezes, mesmo leite materno ordenhado, mas é colocado leite materno ordenhado na mamadeira, aí o bebê fica mais fácil receber o fluxo pela mamadeira, que o fluxo é maior, então o bebê quer aquele fluxo grande, e que o mamilo não consegue liberar o fluxo, são fios, são os rajadinhos de leite, não sai, você vê que quando xiringa o leite, né, sai um fiozinho, não é um fluxo derramando uma cachoeira na boca do menino, como é a mamadeira, né, e às vezes o bebezinho quando vai para o leite materno ordenado, nem fórmula às vezes, mas que está sendo oferecida na mamadeira, o bebê confunde o fluxo, e às vezes abandona também o aleitamento materno por confusão de fluxo, não só de bico. E eu falo sobre isso, sobre achar, mas é porque a indústria ela já vem, né, escrito na frente que o bico que imita o peito, e aí você lê, isso aí é um copywriter, né, que fala, né? Ele fez uma propaganda ali, a pessoa olhou, nossa, isso aqui vai resolver resolvendo a minha dor, né? Resolveu a dor dele só na propaganda. Isso aqui vai resolver minha vida. Vai lá e compra. E a chupeta, como é que vocês veem essa ideia? Chupeta é um transtorno. Assim, chupeta sai a mesma linha da mamadeira, né? Mas assim, eu falo muito com as mães. Se quer, porque existem muitos bebês que são sugadores. Né? Eu não sou fazer igual a Catiana, eu não sou uma pessoa que sou radical com as coisas. Eu oriento, a gente sabe, eu explico todos os problemas causados pela chupeta. Todos. Mas existe, por exemplo, uma linha da odontopediatria que alguns estudos têm mostrado que retirada até pelo menos ali 3 aos 2 anos, ela não causa tanta alteração para a questão da arcada dentária, né? Mas a gente tem que lembrar que a alteração da chupeta não é só dentária, né? É a alteração de desalinhamento, por exemplo, até de tuba auditiva. É o mesmo problema que causa, por exemplo, as assimetrias cranianas. Então, você desalinha o céu da boca da criança, ela passa a se tornar oval. Em vez de ele ser um pouquinho mais em conchinha, ele passa a ser oval. Então, isso o bebezinho fica com o céu da boca fundo. Quando o céu da boca fica fundo, a parte do nariz entra. Então, o bebezinho começa a ser um bebê com dificuldade, uma criança ali 2, 3 anos usando chupeta, que veio desde recém-nascido, ele tem uma respiração mais profunda, não consegue respirar bem, passa a respirar pela boca, aí começa a ter, sabe o quê? Seletividade alimentar. E a mãe não sabe de onde é que veio a seletividade alimentar. Se o menino não respira direito, ele não sente o gosto direito. Se ele não sente o gosto direito, ele não come. Então é um problema que veio lá desde a maternidade, quando botaram a chupeta no bebê. Mas, porém, contudo, todavia, existem aqueles bebês que são sugadores, que eles realmente não conseguem regurgitando com risco de engasgo. Aí esse bebê, eu peço, às vezes a mãe coloca só para poder dar uma aliviada ali e já tira de imediato, só para tirar aquela necessidade de sucção, porque a sucção do recém-nascido ele é um reflexo, como o Cato bem falou. Tudo que encostar nos pontos cardinais que a gente chama no bebê, ele vai virar e buscar. Assim, tudo que eu colocar dentro da boca dele, ele vai sugar. Então, ele tem bebê que se acalma com a sucção, que a gente chama de sucção não nutritiva. A gente, inclusive, usa dentro da UTI para acalmar os bebês que estão em UTI que não podem ser amamentados, né, pela condição clínica. A gente faz os dedinhos de luva no bebê para ele fazer uma sucção não nutritiva e aí ele acalmar, a gente tira a chupetinha, tira a luvinha do bebê, é em luva, não é feito com uma chupeta normal. Para poder o bebê se acalmar, as até que a gente usa para exame só. Mas lembrar, botou o chupeta, é com prazo de tirar até os 3 meses. Eu bato muito nessa técnica e a gente começa já a tentar tirar e negociar com a criança e com a família. Até 3 anos. Até 3 meses. 3 meses. 3 meses, né? Então, assim, até os 3 meses a gente está tentando tirar no prazo máximo dos 2 anos. Então, é uma briga constante. Porque o problema é que existe associação de sono com chupeta, existe uma associação cultural com chupeta. Então, às vezes você vê até propaganda com chupeta de criança. Então, o bebê fofinho é o bebê gordinho que chupa chupeta. Você vê propaganda, é um bebezinho com a chupeta na boca, né? Então, existe uma coisa muito cultural. A voz, eles me deixam chamando, bota a chupeta no menino. Aí lá, toma a chupeta. Eu também falo isso. Ai, doutora, ele tem um horário assim que tá mais irritado, de 5 a 7, por exemplo. Aí eu vou ali, boto uma chupetinha, ele acalma. Seria ruim eu falar assim, tira, eu não tô na casa dela, né? Então eu falo assim, tá, então utiliza nesse momento, conforme o bebê acalmou, geralmente quando eles dormem, eles dão uma relaxadinha, você tira.
E eu falo, e você, já que você está vendo a necessidade, coloque realmente nesses momentos que você vê necessidade. Mas se você vê que a criança calma de outra maneira, não precisa colocar. Não, mas a gente coloca. E eu acho ótimo que tem uns pais que falam assim, eu tô com ódio, doutor. Eu tô tentando botar chupeta e o menino corta. Eu falei, que menino graças a Deus, eu também. Você é muito inteligente. Muito bem, meu filho. E aí, mas eu também não gosto, eu acho muito... Assim, tem coisa que eu proíbo, que eu sou chata. Andador, Sim, jump. Andador, que bom você tocou nesse assunto. A gente conversou disso antes de começar a gravar. E é um assunto que é polêmico, né? E é um assunto polêmico que os pais entendem que é muito bem caro. Doutor Google, traga polêmica. Doutor Google, fale sobre o andador. Olha, o andador, a gente faz muita parte do desenvolvimento motor, né? Então, assim, lembra do tummy time, todo o fortalecimento muscular. Quando eu passo para dar o andador para uma criança que está ali começou a passar da posição para engatinhar e está passando da posição sentada para em pé, e eu coloco essa criança no andador, ou até mesmo antes, as pessoas colocam no andador ali 7 meses, 8 meses, eu estou dando liberdade de deslocamento para uma criança que ela ainda não tem senso de direção. Então ela sai desembestada no meio da casa, indo para todos os lugares. E aí a gente começa os riscos de acidente. Além da alteração da parte osteomuscular da criança, porque a gente começa a ter a alteração na formação do ossinho, daquele ossinho que está em formação. Então você começa a ver bebezinho com as perninhas trocadinhas, pisada errada do pé, alteração no formato do pé. Então, além da parte osteomuscular, o risco de acidente. O Brasil é o único país que é liberado andador. Nossa! Gente, isso é absurdo. Então, assim, a nossa legislação, ela não vê a segurança das crianças. Eu fui para essa feira em São Paulo ver essa questão da parte de produzir em pediatria, e já é uma coisa que a gente tem muito bem estabelecida, que não é recomendado para criança, mas as grandes indústrias continuam produzindo. Por quê? Porque o lucro deles é mais importante do que às vezes até a segurança. Aí são empresas que, por exemplo, eu já não recomendo, porque se ela não tem um compromisso com o público-alvo dela, que são as crianças, então ela não merece ser utilizada, não merece ser recomendada. Então eu já tiro a minha cartela de orientações para as mães e faço meio propaganda negativa, porque eu sou chata mesmo. Porque se não tem compromisso com o menino, eu também não levo em consideração. Então a gente aumenta o risco de traumatismo. Eu estava até falando, eu trabalhava no hospital de trauma em criança. Então a gente via as crianças chegando com traumatismo crânioencefálico grave, ou seja, caiu, bateu a cabeça, porque às vezes a criança vem andando desembestada, tropeçou no chinelo, às vezes desceu escada, então a criança passa direto, não tem escada sem proteção na casa, a criança vai direto com o andador, sai bolando com o andador, com escada, com tudo. Já recebi várias crianças graves que foram para internação, descompressão cirúrgica, neurocirurgia, por causa de andador, e as pessoas seguem comprando. Aí a mãe, doutora, já que não vou dar pro meu vizinho, mulher, tu quer matar o filho do outro? Joga isso no lixo, pelo amor de Deus. Se não serve pra então, você, tira a rodinha e bota um tablado em cima e transforma ele numa mesinha de atividades. Faça outro negócio com esse andador. Mas não dê pro filho da outra, não. Vai botar o filho da vizinha, pelo amor de Deus. E na verdade, o problema todo, e ainda tem o jump. O jump que é pior. O bebê como se fosse com a cuequinha aqui e 2 elásticos. E aí o bebê pula. Então imagine, ele pode cair também. E aí eu falo para os pais sobre esse negócio do desenvolvimento motor, que a criança, tem criança pequenininha, Thalita, não sei se você recebe lá, que só quer ficar em pé. Só quer ficar em pé. E aí eu falo, 3, 4 meses, o menino nem fique senta botando ainda. a criança em pé. Mas por que, doutora? Tem criança, você vai sentar, ela faz assim. Essa perna. E aí o pai fica botando em pé. Aí, doutora, mas eu não tô entendendo, como é que eu vou fazer? Ele quer ficar em pé. Você vai fazer o seguinte: você vai sentar com ele no chão e vai deixar a criança lá, vamos supor que ela tá sentadinha. Se ela começar a se escalar em você e ela levantar, deixa ela se virar. Significa que ela tem musculatura para isso. Assim como as crianças, antes delas andarem sem nada, elas andam segurando nos móveis. Aí é um problema dela. Se ela cair de bunda, é problema dela, porque ela fica em pé, ela cai, tá tudo certo. Agora, você colocar uma criança em pé, sem antes ela ter musculatura e sem antes ela se virar para levantar, você não pode. Porque tem essa parte dos membros, né? Os bebês, como o Thalita tá falando, não tem a cavinha do pé. Essa cavinha do pé, ela vai ser formada lá para os 3 anos de idade. Por isso que as crianças devem ficar descalças em casa. Sim, por favor, descalças, colocar em contato, inclusive com texturas, não só com o piso da casa, mas até para treinamento de introdução alimentar, acredita? Eu faço treinamento sensorial com as crianças, então
Então, o treinamento sensorial é você colocar uma criança 5, 6 meses ali para introdução alimentar, para entrar em contato com areia, com grama, porque você faz uma dessensibilização da parte sensorial da criança, que ela não fica, a gente chama de bebê nojinho. Isso atrapalha muito na introdução alimentar. Ela brincar com terra, ela com 5, 6 meses que ela está começando a apoiar para ficar sentada, então a mãe senta o bebê, vai brincar com terra, vai brincar com fluido não newtoniano, vai brincar com areia, vai para o banho de rio, vai para a beira da chácara, né, que a gente tem bastante. É porque tem muita criança que acaba não gostando das texturas. Então você tem que apresentar as texturas muito cedo, porque a alimentação, antes do que a última coisa que a gente faz na alimentação é levar o alimento à boca. Primeira coisa, eu olho para o alimento, vejo se ele me interessa, se o corte é interessante, se a cor me chama atenção, se o preparo está bem apresentado para mim. Você acha que a criança não avalia isso? Não. Avalia tudo. Eles avaliam tudo. Se o cheiro, se a textura, tanto que a maioria com 6 meses ele pega comida, amassa na mão, amassa, e a mãe fica louca, que o menino leva na boca, fica lá olhando pra comida e amassando na mão, porque está explorando o sensorial. Então a gente tem que começar a botar a criança para fazer esses treinamentos desde antes. Thalita, trago polêmicas. Eu quero te fazer uma outra pergunta aqui, já que a gente tá falando desses acessórios, né? Porque a cólica, você deu uma aula. Aquelas cadeirinhas de descanso, que a criança fica, que ela deixa a criança assim, né, meio côncavazinha, tem uns brinquedinhos aqui em cima, tem aquela e tem aquela. A rica. A rica, que é dos ricos. Que a bicha roda e vai com e balança o menino. Isso. Eu tenho minha opinião formada, mas eu quero ouvir uma opinião do Dr. Google, né? O que você acha disso? Olha, depende muito de como é essa cadeira. Porque assim, se a criança, depende do tempo que você colocar. Ah, agora eu tenho uma cadeira, eu não vou usar, ganhei de presente, não vou usar. Não tem problema você usar. Desde que ela tenha uma base segura, porque tem uns que são os arames desse tamanhozinho, para poder botar uma base do menino, abre o arame, o menino putufo no chão. Tem que olhar logo a segurança do menino. Então a base dela tem que ser mais larga, ela tem que permitir um pouco de mobilidade, mas ela tem que ter uma base segura, porque se o bebê movimenta muito, qual o objetivo? Ele está descobrindo, é a fase que ele está descobrindo a mão e o pé. A cadeira, ele bota tem que botar o cinto, meses, né? Tem que ter cinto. Aí o menino fica pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Aí se a criança faz uma movimentação dessa muito brusca e a cadeira não tem uma base larga e firme, a criança capota. Então, assim, depende de como é. Mas existem uns que são mais seguros. A mãe tem, tá, tudo bem. Então, o que eu peço para fazer? Em algum horário do dia, se a mãe tem a cadeira, aproveitar para usar o móvel. Então, com 3 meses, a criança ali, entre o segundo e o terceiro mês, ela está descobrindo a fase oral do desenvolvimento. Que ela começa a levar a mão e a mãe acha que é dente surgindo. Não é dente, pelo amor de Deus. Começa a babar. Doutora, o menino com 3 meses está surgindo dente. Não é dente, não. É fase oral começando. Então, tá lá, rói a mãozinha. Então, ele está descobrindo a mão. Essa mão, ele é muito fechadinha até os 3 meses. Ele ainda não tem uma pega que é voluntária. Então, o que eu peço para a mãe fazer como treinamento? Ela baixar o móvel, deixar abaixo para que a criança ela comece a despertar o interesse, porque também quando o desenvolvimento visual, ele passa de ser uma visão que é turva para passar a ser uma visão nítida, uma visão que é preto, branco e vermelho para ser uma visão em colorido. Então, a criança, ela dá para começar a usar esse tipo de brinquedo. Então, todo brinquedo tem uma indicação de faixa etária por causa do desenvolvimento. Não é à toa que tem aquelas indicações na caixa. É porque cada habilidade ela tem que ser desenvolvida de acordo com a sua faixa etária. E aí o mobilizinho, a criança começa a fazer um movimento voluntário de agarrar e puxar. Então, ali eu estou fazendo o desenvolvimento da mão, de prega voluntária. Então, ela está fazendo uma pega que é voluntária. Ela deixou de ser uma pega reflexa, porque até o terceiro mês de vida, tudo que eu encosto, a gente chama de reflexo palmar. Tudo que eu encosto na mão do bebê, ele fecha, ele agarra. Aí a mãe chega no consultório morta de feliz. Doutora, eu dou a mãozinha, ele pega e agarra no meu dedo. Não, mulher, não agarra no seu dedo, não. Aí eu tenho que ir, essa mamãe não ficar triste. Mas não é, na verdade, é um reflexo neurológico. Assim como tem uns, né, que puxam o cabelo. Que puxa o próprio cabelo, tá nervoso. Não, é porque tudo que encostar na mão dele, ele vai puxar. O próprio cabelo, o cabelo da mãe, o dedo da mãe. Então, tudo que é botar na mão, a mãe fica bem iludida. Mas às vezes eu deixo para os bichinhos não ficar muito tristes, sabe? Porque elas ficam tão felizes. Doutora, ele segura a minha mão tão forte. Eu disse, mulher, segura, tá bom, deixa aí. Ela fez sempre para não ficar desiludida com o filho. Mas, na verdade, é um reflexo neurológico. Então, a partir dos 3 meses, esse reflexo ele passa a reduzir, deixar de ser um ato reflexo e tornar um ato voluntário. Então, a gente tem que entender sobre neurodesenvolvimento para que a gente faça o estímulo adequado. Então, a cadeirinha de descanso, se ela for um tempo curto, ok. Mas qual é o melhor? A cadeirinha? Vou gastar dinheiro com a cadeirinha? Não. Gasto dinheiro com aqueles tapetinhos de atividades que são sensoriais.
porque vai ajudar no tummy time. E aí, existem uns tapetinhos agora, uns móveis sensoriais que ele vem com a placa, que parece um pianinho. Então, a criança ela começa a agitar o pezinho e toca um pianinho com os pés. Então, vem a parte auditiva, eu tenho motora e tem o móvel com arco. Então, é muito mais interessante. Eu vou investir, doutora, eu tô com dinheiro para investir. Eu vou investir na cadeirinha de descanso com móvel ou com tapetinho sensorial com pianinho? Com tapetinho sensorial com porque pianinho. muitas vezes essas cadeirinhas também fazem uma concavidade muito grande. A criança diminui o repertório motor. Exato. Então eu falo, se você vai colocar, coloque pouco. Aí como eu tenho lá... Mas lá... deixar o menino lá fazer a faixinha, deixar o menino sentar também, não é assim, isso, né? aí assim, é porque na verdade as pessoas usam a cadeirinha como rede de apoio. Exatamente. Vou fazer a faxina, lavar roupa, fazer o almoço, o menino ficar na cadeira. E aí também, esse também que é esse que tem um móvelzinho com pianinho, eu tenho ele lá no consultório. Então, para atender os bebês, que eu preciso atender ali, mexer no crânio, eu coloco. E aí muita mãe fala assim pra mim, eu compro esse daqui, e eu falo assim, ó, o problema é que o móvel tá aqui, e o piano tá lá, então a criança aqui e aqui. Se você deixar ele só assim, uma criança que já tá com assimetria craniana, ela tá sem apoio da cabeça. Então você precisa virar de barriga para baixo. Aquilo tira, às vezes você tira, mostra pros bebês. Então até para comprar, tem que comprar o que desencaixa, porque tem um que não desencaixa. E eu falo assim, se você pudesse ter que escolher algum algo pro seu filho, eu investiria num tatame mesmo, com brinquedos, porque barriga para baixo para brincar. E aí agora, gosto de polêmicas também, tem a cadeirinha e aí tem esse de balançar. E eu falo para as mães muito sobre o sistema vestibular também, sim, que é essa parte do equilíbrio dos bebês. E aí aquele trem fica balançando e a mãe deixa 20 minutos. Eu falei, meu Deus, eu fiquei me imaginando numa rede balançando. Essa criança não pode ficar tonta, não sei, porque também não sei como é, né? O que é que você lhe diz? Eu não vou dizer que eu vou ter a parte... Se tem estudo para isso, que eu não parei para ler. Sim. Né? Mas assim, o treinamento sensorial vestibular da criança é importante. A questão é como você faz. Então, assim, até para dormir, eu sou lá do Rio Grande do Norte, na minha terra o pessoal dorme de rede. Aqui na Bahia o pessoal não gosta de rede, eu não sei porquê. Mas é ótimo para botar menino que não dorme, para fazer menino dormir. Porque a gente faz também no treinamento vestibular. Mas é ali na hora do sono, ou vai para um balanço com a criança. E não você largar o menino, porque o que acontece é como o Cássio falou. Eles usam essas cadeiras de descanso como rede de apoio. Às vezes é uma mãe que não tem com quem deixar, não tem uma mãe que está ali próximo, é um marido que trabalha o dia todo fora, que não tem como revezar o cuidado com a criança, não tem alguém que possa ajudar. Então, qual é a alternativa que ela vê que é mais fácil? Vou deixar esse negócio girando aqui, é bonito, porque a pessoa pensa, porque é caro, é bom, né? Mas nem tudo que é caro é bom, né? Às vezes o tapete EVA que a gente compra ali, R$20, que tem as letrinhas do alfabeto, serve muito mais do que aquele trem caro que fica girando com a criança. O treinamento vestibular, faz parte do treinamento sensorial, mas você tem que saber usar cada estratégia, cada ferramenta. Cada ferramenta, ela tem a sua indicação, tem o seu valor. Então, a gente não pode ser radical, tem que saber entender quando é. Então, nem nunca, nem sempre. Né? Pode usar? Pode usar, não tem problema usar. Mas também não vou largar o menino lá sentado, até porque aumenta também a retenção de gases. Aí gera um problema, né? Porque o menino tá na posição toda encolhida, lá a barriga toda espremida. E eles colocam bebês antes dos 4 meses, né? E aí a criança fica muito e acaba... Eu acho que piora os gases, sim, a cólica, você o bebê... tira tempo de a criança estar no tummy time. Não é esse o objetivo. Você pode associar ferramentas, mas o que a gente vê, não sei se você tem essa oportunidade, mas que eu vejo na prática, as pessoas substituírem ferramentas. Agora não vai mais ficar na cadeira, não vai mais ficar no tummy time, vai para a cadeirinha, porque tem um monte de penduricalho preparado lá. Não é isso. A gente soma ferramentas, se a gente puder. E se não puder, também não tem problema. Não vai morrer. Aí o menino vai deixar de desenvolver porque não tem uma cadeirinha. Não é assim. Mas eu mesmo, às vezes eu falo pra mãe, você tem isso aqui? Aí ela mostra a cadeirinha, tenho. Aí eu falo, pois é, mas o bebê tá com assimetria, vamos restringir o uso agora, esconda de você. Eu vejo o brilho da mãe sumindo. Indo embora. Tipo assim, poxa vida, você é agora. E agora tanto dinheiro que eu investi nisso aqui. E aí vai, né? Mas assim, a gente vai orientando e elas vão entendendo também, né? Sim, claro. O negócio no primeiro filho você compra um monte de coisa, né? Exato. Aí a gente tem 2. No segundo a gente já não comprou praticamente nada do que tinha comprado. Aproveitou o segundo. Não, aproveitou e descobriu que um monte daquilo não servia pra nada. Não foi gastar dinheiro, exatamente. Por isso que eu sempre falo para os pacientes meus que acompanham no consultório,
Não investe em brinquedo agora. Porque brincar é uma forma de aprendizado lúdico. Então você tem que saber qual a indicação de cada brinquedo. Não é o brincar por brincar, não é encher a casa de brinquedo, porque a hiperestimulação também é prejudicial. Né? Eu vi alguma coisa, eu me lembro onde, que ele falava que a criança não pode ter muito brinquedo. Sim, não pode, porque a criança ela não foca na atividade do desenvolvimento. Então, sabe quando é que acontece isso? Que eu peço para tirar os brinquedos da sala com 1 ano de idade. A criança ela foi juntando, chegou no aniversário de 1 ano, né? Ganhou um monte de brinquedo, um monte de coisa. Aí a mãe acha lindo, põe um monte de coisa lá, a sala dos brinquedos e um monte de brinquedo. Aí as habilidades que são essenciais para 1 ano de idade a criança não desenvolveu. Porque ela brincou com um pouquinho, brincou com outro pouquinho, brincou com outro pouquinho e perdeu o foco do desenvolvimento, que é o quê? O empilhamento de cubos, é a construção de 3 torres, é a criança começar a fazer leitura para poder desenvolvimento de linguagem de dois. Até liberei um vídeo hoje do Dr. Google falando sobre o atraso de linguagem, porque às vezes as pessoas focam tanto no motor e esquecem a linguagem da criança, que ela também tem que ser desenvolvida. Aniversário de 1 ano, eu sempre dou roupa. Aniversário de 1 ano, Eu falo, eu dou a mãe vai agradar. Ai, as mães gostam, mas menina, eu sou inimiga de roupa. Odeio dar roupa. Odeio dar roupa. Porque roupa se perde, o negócio dura ali pouco tempo. Eu já dei roupa. Mas assim, hoje o que eu tenho investido para os meus pacientes que completam 1 ano são brinquedos de encaixe para fazer o desenvolvimento sensorial da criança. Então, meus pacientes completam 1 aninho ali, eu estou dando para eles, chega no consultório o aniversário de 1 ano, a gente acompanhou 1 ano todo, eu sempre dou um brinquedinho como uma lembrança para eles. E aí o objetivo é para que eles cheguem na próxima consulta desenvolvendo aquela habilidade. Então, são brinquedos de encaixe, então construção de torres, de cubos, da gente investir. Até para você comprar um presente para levar para o aniversário, você tem que pensar o que você vai fazer. Se você não é, eu vou dar uma boneca, vou dar uma Barbie, dou uma Polly Pocket pro menino que tem 2 anos, que desmonta todinho, aquele negócio enfia no nariz. No nariz, aí chega no nariz, no ouvido, no pronto-socorro, engoliu. Então a gente tem muito ingestão acidental também de corpo estranho, e é uma bagaceira. Vamos dar um kit pra montar, né? Com um monte de pecinha de desse montar. tamanho. Lego, gente, aqueles cubinhos antigos. Sabe aqueles palhaços? Na vida de vocês, não sei se vocês se lembram. Eu, quando era pequena, tinha uns palhacinhos, que era um cubo, uma torrezinha de plástico assim, e um palhacinho que a gente ia montando os negócios. Encaixava. Pronto, aquilo ali é a melhor coisa pra criança de 1 ano. Um negocinho simples, barato, mas que desenvolve a motricidade da criança de 1 ano. Então são ferramentas simples. Pega as panelas, pega as tampas das panelas, vai empilhando as tampas. Pronto. É um desenvolvimento. E eles amam tampa, né? Você gasta com Fisher Price, o menino quer as coisas vazias de Tupperware, minha gente. Pra que gastar com Fisher Price? Fisher Price que não me escuta. E são os mais caros. São os mais caros. Maravilha. Esse tempo a gente descobriu, chegando. Você descobriu que os meninos não usam os brinquedos? Então, é decepção, né? Aí a gente falou assim, tá bom. Seguinte, um tem 5 e o outro tem 9. Agora tem 9. Vou dar aqui, R$20. Vocês têm que achar um trem de R$20. Funciona mais, desse tamanhozinho assim. Pois é. Eles se viram e procuram o que é interessante pra eles. Que é interessante pra eles. Eu acho incrível isso. E outra coisa, eu tô achando que é melhor voltar com os meninos pra viver na roça. A melhor coisa. Deixa o menino solto. Vamos comer bosta de galinha. É isso. Vitamina S. Vitamina S, isso aí. Porque hoje ralar o joelho. Subir em árvore. Que é desenvolvimento de escala de motricidade, que os meninos não sabem mais subir numa árvore hoje em dia. Tudo tem medo. É uma criança que, menino de apartamento é menino medroso, né? Eu fui criada na roça. Então, minha filha era correndo, levando carreira de vaca, era correndo atrás de galinha, era subindo em árvore, caindo de árvore, e tá aí, vivendo. Então, hoje existe muito essa super proteção, tanto de higienização, mas também de não permitir o brincar. O brincar, ele é uma construção de estratégia, é construção da criança de desenvolvimento, de motricidade, de convívio social. Se você leva para uma criança para brincar num parquinho, ela tem que compartilhar o brinquedo, ela tem que saber a estratégia de dizer não, ela tem que saber quando dizer sim, ela tem que saber com quem que ela vai brincar, ela tem que fazer o compartilhamento do olhar, ela tem que ter o convívio social, ela tem que bolar uma estratégia para poder sair, ou na competição saudável. As pessoas têm que aprender a competir de forma saudável, e hoje a gente não dá essa oportunidade para as crianças. Então sim, elas têm que brincar em conjunto, elas têm que ir para a roça, têm que entrar em contato com a natureza, com as texturas. Isso aumenta inclusive a imunidade da criança, e as pessoas querem dar semana passada como da imunidade. Fico louco. A gente usa, né, o álcool 70. A gente ensina os pais a higienizar o capacete com álcool 70. Tem uma maneira de higienizar, e aí saiu, né, acho que uma portaria que o álcool 70
não vai mais vender em supermercado, porque estava tendo muito caso de queimaduras, explosões e tal, e que ele provavelmente vai vender como vendia antes da pandemia, em farmácia. E aí eu fui conversar com a mãe e falei, qualquer coisa manda manipular, tem os outros álcools, mas o 70 é o melhor e tal. Como assim vai acabar? Eu falei, porque mulher, eu uso álcool. Eu falei, como assim? Eu uso álcool 70, eu cubro os fardos no atacadão. Eu limpo tudo que o meu filho encosta. O chão que ele fica, eu limpo com álcool 70. Porque às vezes eu vejo ele lambendo as coisas e eu falo, meu Deus, deixa eu me lamber. Não, neurótica, né? Neurótica. Assim, a pandemia trouxe muito esse reflexo pra gente dentro da teoria da higiene, né? Então a gente tem vários estudos mostrando que quanto mais higiênico o ambiente, mais a criança adoece. É o contrário. Porque você não dá a oportunidade da criança entrar em contato com os agentes que ela deveria ter entrado em contato na primeira infância. Então, quando ela adoece, ela vai adoecer de forma mais grave numa idade que não é compatível com a idade para aquela doença. Então, você tem que deixar a criança... Claro, também eu não vou deixar o menino compartilhando a ração do cachorro. Também não vamos exagerar, né? Mas a gente também tem que deixar entrar em contato. Não precisa ficar esterilizando tudo. Também não precisa ficar assim... Caiu a chupeta, dou uma limpadinha e vou dar na boca do menino. Também não é assim, né? Que a gente tá dando direto na cavidade oral da criança. Quem episou foi a gente conhecer. A gente tá dando direto na cavidade oral da criança. Também não é assim, né? A gente tem que ter alguns cuidados, mas ela tem assim que como esterilizar a mamadeira, Sim. quando tiver dano lá na frente. Exato. Mas eu falo pra mãe, gente, se você amamentar essa criança, depois você já vai entrar com um copo de treinamento, não precisa de mamadeira, criança. Exatamente. Inclusive, isso é uma dificuldade que eu tô tendo muito no consultório, as crianças chegando em idades mais velhas com o uso de mamadeira. 5, 6 anos, 8 anos, usando mamadeira. Existe a fase infantil, e o infantil, né, a gente chama de... o pediatra não é um médico infantil, ele é um médico da infância. Se você pegar no dicionário, o termo infantil é algo que se remete de termo pejorativo. Você está tornando uma criança, um adulto infantil, é uma pessoa que ela tem um comportamento inadequado para a idade, né? A mesma coisa se aplica para a idade. Então, por exemplo, crianças com 8 anos, elas têm que ser totalmente independentes. Crianças com 5 anos, ela tem que ser totalmente independente. Usar talher, usar as facas da mesa, ela tem que usar o copo próprio, conseguir usar copo de vidro. E hoje, uma coisa simples, seu filho sabe amarrar cadastro? Sabe, os dois já sabem. Pronto. As pessoas não sabem mais amarrar cadastro. As crianças chegam no consultório com 8, com 7 anos, com tênis de velcro. Porque os pais não têm mais paciência para poder ensinar a passar e amarrar o cadastro. O meu, que é uma a gente habilidade teve que trocar mínima. os tênis, porque ele queria os tênis com velcro, porque era fácil de É calçar. fácil. Aí ele falou assim, pois você não vai calçar mais. Você vai amarrar o cadastro. Mas vai, não Tem vai que comprar ensinar. mais um. Não comprou Pois é. mais um tênis. Então, ali, a partir dos 5 anos de idade, a criança Tudo tem que com usar cadastro. tênis com cadastro. Não é tênis de velcro. Então, a gente está inibindo a fase. Então, a criança chega no consultório, 8 anos, ainda chorando quando é contrariado. Isso é um comportamento infantil de uma criança ali de 2 anos. Então, a criança que ela é intolerante a frustrações, o brincar, ele dá tolerância à frustração. Você está jogando de queimado, se o seu time perde, você tem que tolerar aquela frustração. Você sabe uma coisa que eu fazia? Você sabe uma coisa que eu fazia com Deus. Isadora? Deixa eu contar essa. A gente ia brincar de algum jogo de tabuleiro, alguma coisa. Aí eu falava, eu vou deixar ela ganhar. Aí eu deixava ela ganhar umas 5 vezes. Aí eu só piscava o olho pra Fabrício e falava assim, agora vai vir a lapada. A de lavada. E aí eu ganhava. E aí eu ganhava. E essa menina chorava. Mamãe, mas só você que tá ganhando. Eu falei, mas só você tava ganhando antes. Mas eu não gosto de perder. Eu digo, minha filha, ninguém gosta de perder. Mas se você só ganhar, o outro só vai perder. A vida não é um moranguinho. Isso só tá começando. Exato. E aí hoje ela é muito competitiva quando ela vai jogar o jogo e tudo. Quando perde, chora. Eu digo, minha filha, quando eu perco também eu choro. Mas enxuga as lágrimas e segue em frente. As crianças têm que sofrer frustração Eu desde vejo bebê. os meus meninos jogam futebol, quando eu vou levar ele pro futebol, tem um que tá no sub-9. E os meninos do sub-9, muitos não sabem amarrar o cadastro da chuteira. O tio tem que ir lá e amarrar o cadastro. Agora eles não imagina uma sabem. criança de 9 anos passando para adolescência, não sabe amarrar um cadastro. Não bate com a idade da criança de 9 anos. A gente está infantilizando uma criança. Né? Não é esse comportamento, não é um comportamento infantil, ela tem que ter um comportamento de acordo com a faixa etária. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Às vezes você fala, doutora, eu nunca ensinei.
Então, às vezes, são coisas simples do dia. Por isso que o olhar atento do pediatra, o desenvolvimento, o acompanhamento de desenvolvimento, ele não se encerra com 1 ano de idade. Parece que assim, que quando chega com 1 ano, o menino completou 1 ano, sobreviveu, escapou, pronto, abandono o pediatra, ninguém vai mais. Sobreviveu, escapou, passou do chão do leite materno na introdução alimentar, porque eu acho que o marco dos pais é a introdução alimentar. Passou da introdução alimentar, pronto, não precisa mais do pediatra. Aí começa o menino doente. Aí começa a não atingir as habilidades. Então, o acompanhamento, até pela caderneta do Ministério da Saúde mesmo, que ele dá a caderneta, o acompanhamento de neurodesenvolvimento até 9 anos. E qual a pessoa que está acompanhada? Qual é o pediatra hoje que sabe qual é o acompanhamento de desenvolvimento? Quais são os marcos de 9 anos que a criança tem que ter de desenvolvimento? Quais são os marcos dos 8 anos que a criança tem de desenvolvimento? A gente tem que entender. A criança com 7 anos tem que estar com habilidade de conta, somar, dividir, fazer construção de frases, construção de conhecimento de dinheiro, operações financeiras. E as pessoas não param para aprender que aos 7 anos ela também tem que atingir marcos. Os marcos de desenvolvimento, eles são continuados até o final da infância. A idade que você atende, até que idade, Pela pediatria, hoje tem uma determinação que é até os 21 anos. Mas no consultório, eu atendo até os 15. Então, até os 15 anos eu estou atendendo as crianças. Eu faço consulta também de adolescentes. 21? Então quer dizer que 21 é um baby? Pois é, acredita? Então, a determinação... Mas tá desse jeito mesmo, tem até 40 baby. Imagine, pois é, mas tem que ver que é diferente, né? A história do infantil, né? Então, assim, não é o infantil, pediátrico e infantil são coisas diferentes. Atendimento pediátrico, algumas determinações são entre 18 até 21 anos, algumas linhas, mas eu atendo no consultório até os 15, né? Por limitação até mesmo estrutural mesmo. Eu atendo adolescentes e é importante a gente seguir o acompanhamento do adolescente, que as pessoas não entendem. Os adolescentes, eles têm que voltar a se acompanhar com frequência igual que era na primeira infância, porque a adolescência é uma fase de muita mudança e a criança, ela tem um corpo de adulto e uma mente de criança, não bate. Tic-tac não funciona, ele não consegue entender a mudança comportamental, a mudança do corpo. Hormonal. Então, o desenvolvimento da criança e adolescente, ele volta a acelerar. O crescimento da criança, ele é acelerado até 1 ano de idade. Depois ele cai, a velocidade de crescimento cai. Quando entra na fase de estirão, na puberdade, ele volta a acelerar. E distúrbios na velocidade de crescimento, eles têm que ser identificados de forma precoce. Distúrbios de puberdade, eles têm que ser... Criança com aumento de transtorno psiquiátrico. E as pessoas não olham para os adolescentes. Os adolescentes, ele só é um bicho rebelde, que ele é tirado sarro na família. E não, ele precisa de acompanhamento, ele precisa de orientação, os cosméticos, orientação sexual, que muitas vezes os pais não conseguem fazer em casa, e o pediatra tem essa função de auxiliar em conjunto. Então, o acompanhamento com o adolescente também é importante. Então, o pediatra, ele é da transição até a final. Tem que estudar muito, porque é muita idade. Por isso que é uma especialidade difícil, porque a gente pega uma faixa etária muito ampla. Eu disse, o pessoal fica tirando onda, você é pediatra só para tratar catarro. Vai tu, vai você. E onde as pessoas te encontram? Meu Instagram é doutora Thalita Maia Pede, né? Então, Thalita normal, sem frescura, T-A-L-T-A, normal, facinho de achar. É porque o meu é Catiane com K, 2 N's. Sem frescura, tá? Sem frescura. Então, tia Thali lá, tô lá no Instagram. Tem através do meu site também, a mesma coisa, doutora Thalita Maia Pede, encontra no meu site. E aí, nas minhas redes sociais, tem um contato de agendamento no consultório também. Eu faço telemedicina para as mães que não estão aqui na Bahia, então, eu faço atendimento teleconsultoria também, tanto de consultoria quanto atendimento pediátrico. Então, hoje, a pandemia trouxe essa grande vantagem, né? A gente consegue bolar estratégias de atendimento também à distância. Hoje, eu atendo mães até dos Estados Unidos. Então, assim, hoje, a Europa já atendi, Estados Unidos já atendi. Então, a gente consegue ultrapassar as barreiras físicas, né? Então, às vezes, você precisa de uma orientação, de um cuidado. E a gente está ali junto para isso. Então, existem estratégias também para a gente estar encontrando e acompanhando essas famílias nos momentos difíceis que acompanham. Ser pai e mãe, eu digo, eu acho que não existe mais difícil, mais lindo, mas mais difícil que você educar uma criança. Você tratá-la com saúde, deixá-la saudável. Porque a missão do pai e da mãe é você formar um indivíduo. Tanto em termos de material genético, mas em termos de personalidade, de saúde. Você está preparando um indivíduo. É seu, é uma parte de você. Então, a gente precisa ter comprometimento. A gente precisa investir na saúde. Uma criança que é saudável, ela se torna um adulto saudável. Isso vai facilitar muito a vida dela no futuro, né? Então, o acompanhamento pediátrico, ele não se encerra com 1 ano de idade. A gente precisa bater nessa técnica. Principalmente nos 3 primeiros anos, onde tem muito desenvolvimento neurocognitivo, onde vem a poda neuronal. Se eu não tiver estimulado as vias neuronais da criança, na hora que essa poda acontecer neuronal, eu vou perder a oportunidade de QI.
Então, é um adulto que poderia ser muito mais produtivo, porque ele teve muita infecção até os 3 anos, ou porque a alimentação dele foi inadequada, muito rica em proteínas com leite de vaca, que a gente não recomenda. Então, apesar de ter a recomendação da Organização Mundial de Saúde, a gente não faz dieta hiperproteica em criança, a gente tem indicação. Então, lembrar que a Organização Mundial de Saúde, ela é mundial, ela pega populações de boa condição financeira até populações que são miseráveis. Então, uma orientação que serve para onde a gente não pode generalizar. O atendimento pediátrico, o atendimento do profissional de saúde, ele é personalizado. Então, ele tem que resolver a vida daquela criança. Então, o pediatra que está ali acompanhando desde o primeiro dia, até às vezes antes de nascer, que eu tenho muitos pacientes que acompanham desde o pré-natal, é muito mais, a dinâmica, a mãe se sente muito mais segura. Ela está ali, tem uma pessoa que ela sabe com quem ela pode contar. Então, graças a Deus, hoje assim, a gente tem uma boa relação, se torna amigo, né? Eu falo muito assim para os pais, que a escolha do pediatra, de quem vai acompanhar seu filho, da escola, tudo o que você vai fazer, você tem que escolher muito bem. Eu falei, às vezes tem famílias que vão em profissionais que estão ultrapassados. E isso não tem a ver com idade, nós estamos falando de interesse mesmo, de estudar, de estar... Eu falo, procure, pesquise. Uma coisa que eu falo tão simples... O Google, a gente entra pra tanta coisa. Agora, você não entra, eu falo pro pai, você não entra pra ver uma coisa que presta, eu vou te ensinar. Quando você for no médico, você vai levar seu filho no pediatra, você vai, busca por médico. Vai estar lá, você vai botar o nome, vamos supor, Thalita Maia. Você sabe o nome dela. Provavelmente, Thalita vai ter lá o CRM dela. Ela atende aqui em Barreiras, você vai botar Thalita Maia e vai botar, eu nem boto CRM. Bota Bahia. E vai aparecer todas as Thalitas Maias que atendem na Bahia. Lá vai estar inscrito. As avaliações do Google também. E lá nesse busca por médico vai estar inscrito o RQE dela. Exato. Que é dizendo que ela é pediatra. Ou se vai estar lá médico sem especialidade registrada. Isso é uma grande dificuldade que a gente tem tido ultimamente, né? Assim, muitos profissionais que não são pediatras e atendendo pediatria. Ou se especializando em doenças de pediatria. Isso eu acho um absurdo. Então, por exemplo, especialista em autismo. Foi um médico clínico que especializou em autismo. Gente, como é que você se especializa numa doença e não no doente? Pra mim não faz o menor sentido. E eu sempre falo. Não faz o menor sentido. Existe uma coisa chamada diagnóstico diferencial. Se você só conhece uma doença, você não sabe nada. Você não sabe nada do neurodesenvolvimento. Então, você tem que ter uma visão ampla. A formação de uma criança é alimentação. Não é, o problema dela não é só o neurocognitivo. O neurocognitivo tem influência do ambiente, tem influência do adoecimento, tem influência da alimentação, tem influência da vacina, tem influência de tudo. Então, como é que você consegue fazer uma propaganda? Eu nem dormiria de noite, eu acho, se eu sou uma pessoa dessa. Mas hoje, tipo assim, depois da pandemia, muito comércio dessas coisas, né? As pessoas têm ganhado dinheiro porque elas resolvem a dor. Então, a mãe, que ela não tem acesso ao neuropediatra, que é uma especialidade muito difícil, a gente sabe, a gente sofre muito aqui com isso, uma especialidade muito difícil, né? Neuropediatria. Então, as pessoas têm se aproveitado disso, da dor. Se especializando em autismo. Não é. Eu sou um médico clínico que me especializo em... Você vai fazer pediatria, depois você fizer pediatria, sua residência médica, não é especialidade, você faz uma subespecialidade, ou você faz uma nova residência, aí tudo bem. Mas você é um médico clínico, você vai lá, só porque você tem um CRM, você se especializa em uma doença, não pode. Então, as mães têm que estar muito atentas, essa orientação de CAT é muito importante. O médico tem que ter registro de especialidade. Procure, sabe por quê? Porque você está pagando por um serviço, por um bem maior que é seu filho. Sim. Então, leve. Mas a gente sabe que hoje as pessoas usam as redes sociais para se promover e quanto mais seguidor tem, mais as pessoas vão. É credibilidade, as pessoas se confiam na quantidade de seguidores que podem ser comprados. Né? E aí eu falo, o jeito mais correto é você pesquisar o profissional que você vai e levar no profissional que você quer. Não levar porque a sua irmã leva e tal. Se você viu e que você quer ir num profissional diferente, olha, às vezes a pessoa tá lá, demonstra que ela estuda, tá em congresso, tá correndo atrás. Porque todo o tempo muda. Tudo. A gente sabe também na área da saúde quantos estudos que é lançado por dia. Então a gente tem que estar se atualizando. Eu juro, hoje mesmo minha cabeça doeu. Porque eu falei, eu vou estudar umas coisas aqui sobre refluxo, sobre cólica.
Aí já tem um monte de artigo que essa semana... Todos os dias artigo novo. Muito artigo bom. Então, se você não se atualiza, é isso, é independente de idade. Eu acho que, na verdade, a idade na área da saúde, ela vai somando. Se você sabe usar a sua idade, porque a idade, ela traz experiência. Então, se você pega a sua idade junto com a literatura, você continua buscando atrás, a gente não pode parar. Na verdade, eu acho que profissão nenhuma, não só a área da saúde, né? Você tem que estar sempre buscando o que é melhor, o novo que o mercado está lançando, o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão buscando. Mas, em termos de saúde, você tem que ter uma pessoa que esteja atualizada. Porque uma medicação que eu usava... Olha, eu me formei, eu terminei a residência faz 5 anos. Então, eu terminei minha formação médica. Fuxicória. Amava, então, não fala mal de fuxicória, não. Falava, e assim, a gente comprava os estoques da farmácia, eu e Fabrício. Então, chá. Será que é por isso que Isadora gosta tanto de doce? Olha, eu tava vendo o meu livrinho de bebê, na minha introdução alimentar, minha mãe me deu chá com 3 meses de idade. Sobrevivi porque Deus quis. Minha mãe fez tudo errado. Mas por quê? Porque orientaram ela errado. Porque na época, a orientação era essa. Não sei se vocês já viram na internet, a orientação antigamente para substituir leite materno. Sabe o que tinha, que a Nestlé fazia? Era leite moça. O leite moça, ele entrou como para substituto de leite materno. Hoje você tem coragem de dar um leite moça para um recém-nascido? Porque a evolução da informação é isso. Então as pessoas têm que continuar se atualizando, buscando o que é melhor. A gente muito ficaria... Bom. 1000 podcasts. 1000 podcasts. Vamos fazer as ações É duas. muito polêmico, nós somos polêmicas. Gente, obrigado por estar, por gravar. Foi maravilhoso, né? Você vai ter conteúdo aí até umas horas. Oh, meu Deus. E aí, ó, só pra gente finalizar, que a tia Kate lançou um curso para mamães, chama O Bebê Nasceu e Agora. Tem várias dicas de aleitamento materno, de manejo de disquesia, de cólica, de gases, como estimular o bebê, como fazer o tummy time. Tem essas coisas simples, né? De troca de roupa, banho, temperatura, barreiras é quente, minha gente. Não dá, né, pra você botar um gorro no menino só porque deu esfriadinha e um cachecol. E várias mãos. E aí, e lá a gente fala disso, sobre vestimenta, sobre trocas. É um curso, assim, para tentar ajudar as mães, né, nesse momento. E lá eu falo, como eu sou consultora, lá eu falo muito de amamentação e essa parte de pega, posicionamento da mãe, do bebê, manejo, dentre outras coisas. Olha que maravilha. São novidades boas, né, para agregar conhecimento e educação, que é mais importante. Isso. E aí por isso que eu tive a ideia de chamar Thalita, porque eu sei que Thalita é uma pessoa antenada com as coisas que estão mudando. Tá? Eu só vivo viajando. Eu fico só olhando ela com aquela malinha dela. Eu digo, gente, de novo. Mas eu já passei por isso. Esse ano é porque esse ano eu sosseguei, mas ano que vem vocês me aguardem. Fabrício Melo, você me aguarda. Eita, Fabrício, olha aí, ó. Então, maravilha, sucesso nesse curso. Obrigado por estar com a gente, muito por ter falado. Vocês. Vamos ter as redes sociais aqui embaixo, ela já falou. A gente ia falar de cólica, gases, quer dizer, a gente falou tanta coisa. Do louca. Isso foi maravilhoso, isso vai ajudar muito qualquer família, vai beneficiar muito. Valeu, um abraço. Muito obrigada.